Capítulo 11. Dia 4. Máscara mortuária. Catherine Bratt estava inclinada sobre o computador quando Harry enfiou a cabeça pela porta. Encontrou alguma conexão? Pouca coisa, respondeu Catherine. Todas as mulheres tinham olhos azuis. Fora isso, são todas diferentes em termos de aparência. Todas tinham marido e filhos. Tenho um ponto de onde podemos começar, disse Harry. Betty Becker levou Jonas para um médico que fica perto das vacas do rei. Deve ser a propriedade real em BYGDY. E você disse que as gêmeas estavam no Museu de Conte depois de uma visita médica. Também fica em BYGDY. Philip Becker não conhecia o médico, mas talvez Rolf Tessen saiba quem é. Vou telefonar para ele. Depois venha falar comigo. Na sua sala, Harry tirou as algemas, prendeu uma gola no braço e ficou lançando a outra em volta da perna da mesa, enquanto ouvia os recados do correio de voz. Raquel disse que Oliver levaria um amigo para Vale Oven. Era um recado desnecessário, e ele sabia que era um lembrete disfarçado caso tivesse esquecido a coisa toda. Até essa data, Harry nunca se esquecera de um compromisso com Oliver, mas aceitava essas pequenas cutucadas que outras pessoas talvez considerassem uma declaração de desconfiança. Na verdade, ele gostava delas, porque mostrava que tipo de mãe ela era, e porque ela disfarçava o lembrete a fim de não ofender. Catherine entrou sem bater. Safado, disse ela, fazendo um gesto com a cabeça em direção à mesa onde Harry estava algemado. Mas eu gosto. Treino para algemar rápido com uma das mãos. Harry sorriu. Uma bobagem que aprendi nos Estados Unidos. Devia experimentar as novas algemas rápidas Yacht. Nem precisa pensar se vai atacar pela direita ou pela esquerda. Se acertar direito, a argola vai se fechar em volta do seu punho de qualquer maneira. Assim, pode praticar com 2 pares de algemas, um em cada punho, para ter 2 tentativas de acerto. Harry abriu as algemas. O que tem para contar? Rolf Tessen não sabia nada sobre visitas médicas ou sobre o médico em BYGDY. Pelo contrário, o médico da família fica em Bayerum. Posso perguntar se as gêmeas se lembram do médico, ou talvez possamos ligar para os consultórios em BYGDY e verificar. Só tem 4 listados aqui. Ela deixou um bilhete amarelo em sua mesa. Eles não podem informar o nome dos pacientes, disse Harry. Vou falar com as gêmeas na saída da escola. Espere, disse Harry, tirando o telefone do gancho e discando o primeiro número. Uma voz nasalada atendeu dizendo o nome do consultório. Bodguild está? Perguntou Harry. Nenhuma Bodguild. No segundo número, a secretária eletrônica informou com uma voz igualmente nasalada que o consultório só atendia as ligações durante o período restrito a 2 horas, que já havia passado fazia tempo. No quarto número, finalmente, uma voz alegre e risonha respondeu o que Harry queria ouvir. Sim, sou eu. Olá, Bodguild. Aqui quem fala é o inspetor Harry Rowe do Distrito Policial de Oslo. Data de nascimento? Algum dia de primavera. Mas se trata de um assassinato. Suponho que já tenha lido o jornal de hoje. Gostaria de saber se você viu Sylvia Tessen durante a última semana. Silêncio no outro lado. Um momento, respondeu ela. Harry a ouviu se levantar e esperou. Então a mulher retornou. Sinto muito, Sr. Rowe. Informações sobre pacientes estão sujeitas ao sigilo profissional. E acho que a polícia sabe disso. Sabemos. Mas, se não estou enganado, são as filhas dela que são pacientes, e não Sylvia. Mesmo assim, o senhor está pedindo informação que indiretamente pode revelar a identidade dos nossos pacientes. Quero lembrar a você que isso é uma investigação de assassinato. Quero lembrar ao senhor que pode voltar a nos procurar com um mandado de busca. Talvez sejamos mais zelosos com os dados de nossos pacientes que a maioria, mas é a natureza do nosso trabalho. Natureza, nossas áreas de especialização. E quais são? Cirurgia plástica e cirurgias especiais. Veja o nosso site www.clinic.nu. Obrigado, mas acho que tenho bastante informação por enquanto. Se o senhor diz, ela desligou. Então, quis saber Catherine. Jonas e as gêmeas estiveram no mesmo médico, disse Harry, inclinando-se para trás na cadeira. Isso quer dizer que temos por onde começar. Harry podia sentir a torrente de adrenalina, o tremor que sempre acompanhava o primeiro cheiro da besta. E depois da torrente vinha a grande obsessão, que era tudo de uma só vez. Paixão e entorpecimento, cegueira e clareza, sentido e loucura. Às vezes, seus colegas falavam sobre excitação, mas o que ele sentia era outra coisa, algo além. Nunca havia contado a ninguém sobre a obsessão ou feito alguma tentativa de analisá-la. Não teve coragem. Sabia apenas que ela o ajudava, lhe dava direção. Era o combustível do trabalho que coube a ele executar. Não queria saber mais. Não queria mesmo. E agora? Perguntou Catherine. Harry abriu os olhos e pulou da cadeira. Agora vamos fazer compras. A loja Taste of Efra ficava bem perto da rua com as lojas mais movimentadas de Majostua, Bolsa de Veien, mas infelizmente sua localização, a 14 metros de distância em uma rua lateral, era suficiente para deixá-la na periferia. O sino sobre a porta soou quando Harry e Catherine entraram. Na espaço iluminação, ou, mais exatamente, na falta dela, Harry viu tapetes rústicos de cores fortes, tecidos tipo sarong, almofadas enormes com estampas africanas, mesinhas que pareciam talhadas diretamente da própria floresta tropical, esculturas altas e magras, representando guerreiros da tribo Masai e uma seleção dos bichos mais conhecidos da savana. Tudo parecia meticulosamente planejado e executado. Não havia etiquetas visíveis com preços. As cores se complementavam e os produtos estavam dispostos em pares como na Arca de Noé. Em suma, mais parecia uma exposição que uma loja. Uma exposição levemente empoeirada. Essa impressão foi reforçada pelo silêncio quase artificial após a porta se fechar e o sino parar de tocar. Olá? Chamou uma voz do interior da loja. Harry seguiu o som. No escuro nos fundos da loja, atrás de uma girafa de madeira iluminada apenas por um ponto de luz, ele viu as costas de uma mulher em pé numa cadeira. Ela estava pendurando uma máscara preta de madeira na parede, com o formato de um rosto chorando. Do que se trata? Perguntou sem se virar. Ela deu a impressão de estar condicionada a esperar o inesperado, tudo menos fregueses. Somos a polícia. Ah, sim. A mulher se virou. A luz caiu sobre seu rosto. Harry sentiu o coração parar e automaticamente deu um passo para trás. Era Sylvia Tessen. Algo de errado? Perguntou ela, franzindo a testa por entre as lentes dos óculos. Quem? É você. Annie Pedersen, disse ela, de repente parecendo entender o motivo da expressão perplexa de Harry. Sou irmã de Sylvia. Somos gêmeas. Harry começou a tossir. Este é o inspetor Harry Rowe. Ouviu Catherine dizer atrás de si. E eu sou Catherine Bratt. Esperávamos encontrar Rolf aqui. Ele está na funerária. Annie Pedersen fez uma pausa e no mesmo instante todos 3 sabiam o que os demais estavam pensando. Como se enterra uma cabeça. E você veio cobrir o serviço? Perguntou Catherine para aliviar o constrangimento. Annie Pedersen esboçou um breve sorriso. Vim. Ela desceu da cadeira com cuidado, ainda com a máscara na mão. É uma máscara cerimonial ou espiritual? Perguntou Catherine. Cerimonial? Respondeu. Utu. Leste do Congo. Harry olhou o relógio. A que horas ele vai estar de volta? Não sei. Alguma ideia? Como disse, não. É uma máscara muito bonita. Interrompeu Catherine. Você esteve no Congo e a comprou pessoalmente, não é? Annie olhou para ela com surpresa. Como sabe? Posso ver pela maneira com que você está segurando, sem cobrir os olhos ou a boca. Respeitando os espíritos. Você se interessa por máscaras? Um pouco. Respondeu Catherine, apontando para uma máscara preta com pequenos braços laterais, de pernas penduradas embaixo. O rosto era meio humano, meio animal. Essa é uma máscara peli, não é? É. Da Costa do Marfim. Senufo. Uma máscara de poder? Catherine passou uma das mãos sobre a pelagem animal, dura e cebosa, que pendia da casca de cocô na parte superior da máscara. Uau, você sabe bastante. Annie sorriu. O que é uma máscara de poder? Perguntou Harry. Exatamente o que o nome diz, explicou Annie. Na África, máscaras desse tipo não são apenas símbolos vazios. Uma pessoa que usa uma máscara dessas na comunidade tem concedido a si automaticamente todo o poder executivo e judicial. Ninguém questiona a autoridade do usuário. A máscara por si só confere o poder. Vi 2 máscaras mortuárias penduradas perto da porta, comentou Catherine. Muito bonitas. Annie respondeu com um sorriso. Tenho várias delas. São de Lesonto. Posso dar uma olhada? Claro. Espere um pouco. Ela desapareceu.
e Harry olhou para Catherine. Só achei que podia valer a pena bater um papo com ela, explicou, respondendo a pergunta não expressa do inspetor. Verificar se há algum segredo familiar. Entende? Entendo. E você faz isso melhor sozinha. Você tem algo importante a fazer. Estarei no meu escritório. Se Rolf Otersen aparecer, não esqueça de pedir a declaração de que ele abre mão do sigilo médico. Já na porta, Harry lançou um olhar aos rostos humanos, feitos de couro e enrugados, congelados num grito. Supos que fossem réplicas. Eliquar empurrava o carrinho de compras em meio às prateleiras do supermercado Ica perto do Leval Stadion. Era enorme, um pouco mais caro que outros supermercados, mas com produtos bem melhores. Ela não ia lá sempre, só quando queria preparar algo especial. E hoje à noite, Trigg, o primogênito, estava voltando dos Estados Unidos. Ele estava no terceiro ano do curso de administração em Montana, mas neste outono não tinha provas e podia ficar estudando em casa até janeiro. Andreas ia direto do escritório da igreja para buscá-lo de carro no aeroporto de Gardermoen. E ela sabia que, ao chegarem em casa, já estariam no meio de uma discussão animada sobre pesca com moscas e passeios de canoa. Ela se inclinou sobre o freezer e sentiu o frio subindo quando uma sombra passou por ela. E, sem olhar, sabia que era a mesma sombra que havia passado por ela no balcão de perecíveis no estacionamento quando trancaram o carro. Não significava nada, apenas coisas do passado vindo à tona. Ela já havia se conformado com a ideia de nunca perder totalmente o medo, mesmo que já se passasse meia vida desde então. No caixa, escolheu a fila mais longa. Pela sua experiência, era sempre a mais rápida. Pelo menos pensou que essa fosse sua experiência. Andreas achava que estava enganada quanto a isso. Alguém entrou na fila atrás dela. Então, havia mais pessoas enganadas. Pensou. Ele não se virou. Pensou apenas que a pessoa em questão devia estar carregada de congelados. Dava para sentir o frio nas costas. Mas, quando ela por fim se virou, não havia mais ninguém. Seu olhar começou a escanear as outras filas. Não comece com isso, disse a si mesma. Não comece tudo outra vez. Quando chegou lá fora, forçou-se a andar com calma até o carro, a não olhar ao redor, a destrancar o veículo, colocar as compras, sentar-se e dar a batida. E, enquanto o Toyota subia lentamente as longas colinas em direção ao seu apartamento duplex em Norge, ele só pensava em Trigg e no jantar que estaria pronto quando eles entrassem pela porta. Harry escutava isso em Leipzig ao telefone e olhava as fotos dos colegas mortos. Leipzig estava com seu grupo montado e queria ter acesso a todas as informações relevantes. Você vai receber uma senha do nosso chefe de informática, disse Harry. Depois abra a pasta chamada Boneco de Neve na rede de homicídios. Boneco de Neve tem que ter algum nome. Tá legal. Obrigado. Com que frequência você quer relatórios meus? Só quando tiver alguma coisa. E, Leipzig, sim, fique longe do nosso canteiro. Que é exatamente qual? Você se concentra nas pistas, nas testemunhas, nas pessoas com ficha suja o bastante para serem serial killers. É onde fica o grosso do trabalho. Harry sabia o que o experiente investigador da Cripos estava pensando. O trabalho mais chato. Leipzig pigarreou. Então concordamos que a ligação entre os desaparecimentos? Não temos que concordar. Siga seus instintos. Tá legal. Harry desligou e olhou para a tela do computador à sua frente. Ele tinha entrado no site que Bourdieu recomendara e olhado fotos de mulheres lindas e homens tipo modelo com linhas pontilhadas no rosto e no corpo, indicando onde sua aparência perfeita ainda podia, se desejassem, ser melhorada. O próprio cirurgião, e David Lesen, sorria para ele de uma foto, indistinguível entre seus modelos masculinos. Embaixo da foto de David Lesen havia um currículo listando seus diplomas e cursos, com nomes compridos em francês e inglês, que, pelo que Harry sabia, podiam ter sido concluídos em 2 meses, mas que mesmo assim concediam a ele o direito de acrescentar abreviações latinas ao seu título de doutor. Ele digitou o nome de David Lesen no Google e apareceram listas de resultados do que pensava ser competições de Turing, além de um site antigo de um dos seus locais de trabalho anteriores, a Clínica Marienste. Quando viu o nome ao lado de David Lesen, foi que pensou que devia ser verdade o que diziam. A Noruega é um país tão pequeno que todos estão no máximo a 2 pessoas de se conhecerem. Catherine Bratt entrou e se deixou cair na cadeira em frente a Harry com um suspiro profundo. Ela cruzou as pernas. Você acha que é verdade que pessoas bonitas se preocupam mais com a beleza que as feias? Perguntou Harry. É por isso que as pessoas bonitas são tão obcecadas pela própria aparência. Não sei, respondeu Catherine. Mas faz algum sentido. Pessoas com QI alto se preocupam tanto com QI que fizeram um clube próprio. Não é? Suponho que a gente se concentre naquilo que tem. Aposto que você tem bastante orgulho do seu talento de investigador. Está falando do gene de caçar ratos, a capacidade nada de botar atrás das grades pessoas com doenças mentais, problemas com drogas, inteligência abaixo da média e uma infância de privações bem acima da média. Não passamos de caçadores de ratos. Então, não. E é por isso que ficamos tão felizes quando, uma vez a cada ano bissexto, surge na nossa mesa um caso como esse. A chance de fazer uma caçada de verdade, de abater um leão, um elefante, a porra de um dinossauro. Catherine não riu. Ao contrário, fez um gesto afirmativo. Séria. O que a irmã gêmea de Sylvia tinha para contar? Eu estava correndo o risco de me transformar na melhor amiga dela. Suspirou Catherine, entrelaçando os dedos sob um joelho coberto pela meia. Me conte. Bem, começou. E Harry reconheceu seu próprio bem na boca de Catherine. Anne contou que tanto Sylvia como Rolf achavam que ele é quem havia sido o sortudo dos dois quando ficaram juntos. Mas todos os outros no seu meio acharam que era ao contrário. Rolf havia acabado de se formar em engenharia pela Universidade Técnica de Bergen e se mudado para Oslo com um emprego na Krenner Engenharia. Aparentemente, Sylvia era do tipo que acorda todo dia com uma ideia nova sobre o que faria na vida. Havia frequentado meia dúzia de cursos na faculdade e nunca ficava mais de 6 meses no mesmo emprego. Era teimosa, cabeça quente e mimada, socialista declarada e atraída por ideologias que pregam a supressão do ego. Manipulava as poucas amigas que tinha, e os homens com quem se envolvia logo a deixavam por não aguentarem mais conviver com ela. A irmã achava que Rolf ficou tão profundamente apaixonado porque Sylvia representava seu extremo oposto. Ele havia seguido os passos do pai, tornando-se engenheiro. Vem de uma família que acreditava na invisível mão caridosa do capitalismo e na felicidade da classe média. Sylvia achava que nós, na civilização ocidental, fossemos materialistas e corruptos enquanto seres humanos, que tínhamos perdido contato com nossa verdadeira identidade e com a fonte da felicidade, e que algum rei na Etiópia fosse o Messias reencarnado. Haile Selassie, disse Harry. A crença Rastafari. Você sabe de cada coisa. Ouvindo Bob Marley. Bem, talvez isso explique a ligação com a África. Talvez. Catherine mudou de posição na cadeira, a perna esquerda sobre a direita agora, e Harry desviou o olhar. De qualquer maneira, Rolf e Sylvia tiraram um ano de férias e viajaram pelo oeste da África. Acabou sendo uma viagem de formação para os dois. Rolf descobriu que sua vocação era ajudar a África a se reerguer. Sylvia, que tinha a tatuagem de uma grande bandeira da Etiópia nas costas, descobriu que todas as pessoas se preocupam consigo mesmas, mesmo na África. Daí, fundaram a Taste of Africa. Rolf, para ajudar um continente pobre. Sylvia, porque a combinação de importação barata e subsídio do governo parecia dinheiro fácil. Tinha a mesma motivação quando foi pega com uma mochila cheia de maconha na alfândega do aeroporto de Fornebu, vindo de Lagos. Agora sim, Sylvia pegou uma pena curta incondicional por ter conseguido levantar o benefício da dúvida, dizendo que não sabia o que estava na mochila, que ela havia trazido de favor para um amigo nigeriano que morava na Noruega. E o que mais? Anne gosta de Rolf. Ele é gentil e atencioso e tem um amor infinito pelas crianças, mas aparentemente é cego em relação a Sylvia. 2 vezes, Sylvia se apaixonou por outros homens, deixando Rolf e as crianças. Mas os homens a deixaram e, ambas as vezes, Rolf aceitou que ela voltasse de bom grado. O que você acha que ela tinha para mantê-lo dessa forma? Catherine mostrou um sorriso pintado com tristeza e olhou para o nada, alisando a bainha da saia. O de sempre, aposto. Ninguém consegue deixar alguém com quem o sexo é bom. Podem até tentar, mas sempre acabam voltando. Somos bem simplórios nessa área.
Não somos. Harry fez um lento gesto afirmativo. E no caso dos homens que a deixaram e nunca retornaram, os homens são diferentes. Depois de algum tempo, alguns começam a sofrer de ansiedade quanto ao desempenho. Harry afitou e resolveu não prolongar o tema. Encontrou Rolf Tessen? Encontrei. Ele chegou 10 minutos depois de você ter saído, respondeu Catherine. E parecia melhor do que da última vez. Nunca ouviu falar da clínica de cirurgia plástica em BYGDY, mas assinou a declaração para desobrigar o médico do sigilo. Ela colocou uma folha de papel dobrada em cima da mesa de Harry. Um vento gélido soprou sobre as tribunas mais baixas em Vale Oven, onde Harry estava sentado observando os patinadores deslizarem pela pista. Ao longo do último ano, a técnica de Olga havia se tornado mais suave e eficiente. Toda vez que seu amigo aumentava a velocidade para ultrapassá-lo, Olga se inclinava mais para a frente, aumentava o impulso e calmamente deixava o outro para trás mais uma vez. Harry ligou para Spenlepsvik e os dois trocaram os últimos dados. Harry ficou sabendo que um sedã escuro fora visto ao entrar na Osweiler bem tarde da noite, quando Beat desapareceu, e que havia voltado pelo mesmo caminho pouco depois. Sedã escuro, repetiu Harry sombrio. Bem tarde da noite. Sei que não é grande coisa, suspirou Lepsvik. Harry estava colocando o celular no bolso da jaqueta, quando notou alguma coisa tapando um dos holofotes do estádio. Me desculpe por estar um pouco atrasado. Harry levantou o olhar e se deparou com o rosto sorridente e jovial de Matias Mundelgesen. O enviado de Raquel se ajeitou no assento. Você gosta de esportes de inverno? Harry notou que Matias tinha aquele olhar que encarava a outra pessoa diretamente, somado a uma expressão tão intensa que dava a sensação de estar apenas escutando seu interlocutor mesmo quando era ele próprio quem falava. Não muito. Patinação? Um pouco. E você? Matias fez um gesto negativo. Mas já decidi que, no dia em que o trabalho da minha vida estiver terminado, e eu estiver doente a ponto de não querer mais viver, vou pegar o elevador até o alto daquela torre de salto de esqui naquela colina. Ele apontou com o polegar sobre o ombro, e Harry não precisou virar para ver. Omenkolbakken, o monumento mais querido de Oslo e a pior pista para saltos com esqui, podia ser visto de qualquer lugar da cidade. E vou saltar, não com esquis, mas da torre. Dramático, comentou Harry. Matias sorriu. 40 metros de queda livre. Acaba em segundos. Nada iminente, espero. Com o nível de anti-SL 70 no meu sangue, nunca se sabe. Matias soltou um riso sombrio. Anti-SL 70? Sim, anticorpos são uma coisa boa, mas é sempre bom desconfiar quando eles aparecem. Estão aí por algum motivo. Pensei que suicídio fosse uma ideia herética para um médico. Ninguém sabe melhor do que os médicos o que as doenças podem envolver. Eu concordo com o estoico Zenon, que considerava o suicídio um ato digno quando a doença faz a morte mais atraente do que a vida. Quando ele chegou aos 98 anos, deslocou o dedão do pé. Ficou tão perturbado com isso que foi para casa e se enforcou. Então por que não se enforcar em vez de se dar ao trabalho de subir ao topo da torre de esqui de Omenkollen? Bem, a morte devia ser uma espécie de homenagem à vida. Além do mais, devo confessar que gosto da ideia da publicidade que viria com isso. Receio que meu trabalho de pesquisa atraia muito pouca atenção. A risada jovial de Matias foi picotada pelo som de velozes lâminas de patins. A propósito, desculpe por ter comprado novos patins de corrida para Oleg. Só depois disso é que Raquel me contou que você havia planejado comprar patins no aniversário dele. Sem problema. Sabe, ele teria preferido ganhá-los de você. Harry não respondeu. Eu invejo você, Harry. Você pode ficar aqui lendo o jornal, fazendo ligações no celular, conversando com os outros. Para ele, basta que você simplesmente esteja aqui. Quando eu fico torcendo e gritando, tentando encorajá-lo, fazendo tudo certo como manda o manual para ser um pai bom engajado, ele só fica irritado. Sabia que todos os dias ele dá polimento nos patins por saber que você costumava fazer o mesmo. E até Raquel exigir que Oleg guardasse os patins dentro de casa. Ele insistia em deixá-los lá fora na escada porque uma vez você havia dito que o aço dos patins devia sempre ser mantido gelado. Você serve de modelo para ele, Harry. Harry ficou arrepiado com a ideia. Mas bem lá no fundo, aliás, nem tão fundo assim, ficou feliz ao ouvir aquilo. Porque ele era um desgraçado ciumento que teria gostado de lançar uma leve maldição sobre as tentativas de Matias de conquistar Oleg. Matias remexeu no botão do casaco. Nesses tempos de divórcios, é estranho como as crianças têm uma profunda consciência das suas origens. De modo que um novo pai nunca pode substituir o verdadeiro. O verdadeiro pai de Oleg mora na Rússia, retrucou Harry. No papel, sim, disse Matias, esboçando um sorriso. Mas na realidade não é assim, Harry. Oleg passou e acenou para os dois. Matias retribuiu o aceno. Você trabalhou com um médico chamado Idar Vetlesen, afirmou Harry. Matias olhou para ele, surpreso. Idar? Claro, na clínica Marienlyst. Meu Deus, você conhece Idar? Não. Procurei o nome dele no Google e apareceu uma página com os médicos empregados na clínica. E seu nome estava lá. Isso foi há alguns anos, mas nos divertimos bastante na Marienlyst. Ela começou a funcionar numa época em que todos achavam que empreendimentos privados de saúde eram feitos para ganhar muito dinheiro. E fechou quando se percebeu que, logicamente, as coisas não eram bem assim. Faliram? Acho que downsizing foi o termo usado. Você é paciente de Idar? Não. O nome dele surgiu conectado a um caso. Pode me dizer que tipo de pessoa ele é? Idar Vetlesen? Matias riu. Claro, posso dizer bastante sobre ele. Estudamos juntos e fizemos parte do mesmo grupo de amigos durante anos. Isso significa que vocês não têm mais contato. Matias deu de ombros. Acho que Idar e eu éramos bem diferentes. A maioria do nosso grupo considerava medicina, bem, uma vocação. Exceto Idar. Ele disse, sem papas na língua, que estudava medicina por ser uma das profissões mais respeitadas. Pelo menos, eu admirava a franqueza dele. Então Idar Vetlesen estava preocupado em ganhar respeito. Havia também o dinheiro, claro. Ninguém se surpreendeu quando Idar escolheu a cirurgia plástica, ou por ele acabar montando uma clínica para uma seleta clientela de ricos e famosos. Ele sempre teve uma atração por esse tipo de pessoas. Idar queria ser como eles, andar nesses círculos. O problema é que ele tenta um pouco demais. Posso imaginar que aquelas socialites sorriam diante dele, mas que pelas costas o chamavam de babaca pretensioso e grudento. Diria que ele é uma pessoa disposta a ir longe para alcançar seus objetivos. Matias refletiu um pouco. Idar sempre esteve à procura de algo que pudesse lhe trazer fama. O problema dele não é não ser esforçado, mas nunca ter encontrado seu grande projeto de vida. Na última vez que conversei com ele, parecia frustrado, quase deprimido. Você consegue imaginá-lo encontrando um projeto que lhe desse fama? Algo fora da medicina? Talvez. Nunca pensei sobre isso, mas quem sabe? Ele não é exatamente um médico nato. Em que sentido? No sentido de que Idar admira os bem-sucedidos, mas despreza os fracos e os doentes. Ele não é o único médico a agir assim, mas o único que admite isso abertamente. Matias riu. Em nosso círculo profissional, todos começamos como idealistas fazendo barulho e, a certa altura, ficamos mais preocupados com melhores cargos, em pagar as prestações da garagem nova e com o valor da hora extra. Pelo menos, Idar não traiu seus ideais. Ele foi o mesmo desde o começo. Idar Vetlesen soltou uma gargalhada. Matias disse isso, que eu não traí os ideais. Ele tinha um rosto bonito, quase feminino, com sobrancelhas tão finas que se podia suspeitar que as depilasse, e dentes tão brancos e regulares que era possível suspeitar que não fossem seus de verdade. Sua pele tinha aparência macia e retocada. Seus cabelos eram fartos e ondulavam com vitalidade. Em suma, ele parecia vários anos mais novo que seus 37. Mas não entendi o que ele quis dizer com isso. Mentiu Harry. Estavam acomodados cada um em sua poltrona funda na biblioteca de uma espaçosa casa branca, construída ao estilo das antigas majestosas mansões típicas de BYGDY. Sua casa de infância, como Idar Vetlesen havia explicado ao guiar Harry por 2 salões escuros até uma sala com as paredes cobertas de livros. Mick News, Kiel Alcruz, Tillit Manning, Jane A. Gerardsen, uma seleção vasta de literatura popular e biografias de políticos. Uma prateleira inteira com edições amareladas de Reader's Digest. Harry não viu um único título publicado após 1970. Ah, eu sei o que ele quis dizer. Idar riu. Harry já fazia ideia da alusão feita por Matias ao dizer que os dois haviam se divertido muito na clínica Marienlyst. Provavelmente competiam para ver quem podia rir mais. Matias, o diabo sagrado. Sortudo. Quero dizer. Não, caramba. Quero dizer as duas coisas. A gargalhada de Idar Vetlesen ribombou. Dizem que não acreditam em Deus, mas meus colegas tementes a Deus são os moralistas medrosos
medrosos que acumulam boas ações porque no fundo, morrem de medo de queimar no inferno. E você não? Perguntou Harry. E Dar ergueu uma das sobrancelhas elegantemente moldadas e fitou Harry com interesse. Estava usando mocasins de material macio, azul claro de cadarços soltos, jeans e uma camisa polo branca com um jogador de polo no peito esquerdo. Harry não conseguiu lembrar qual era a marca, apenas que por algum motivo qualquer ele relacionava caras chatos. Venho de uma família pragmática, inspetor. Meu pai era taxista. Acreditamos naquilo que vemos. Bela casa para um motorista de táxi. Ele era dono de uma empresa de táxi e tinha 3 licenças. Mas aqui em BYGY um taxista é, e sempre será, um criado, um plebeu. Harry olhou para o médico e tentou determinar se ele havia tomado speed ou outras drogas. Vetlesen estava exageradamente relaxado na cadeira, como se quisesse esconder uma postura irrequieta ou de excitação. Harry havia ficado com a mesma impressão quando ligou para explicar que a polícia queria que respondesse algumas perguntas, e Dar e Vetlesen fizeram um convite quase efusivo para que fossem até sua casa. Mas você não queria dirigir um táxi, afirmou Harry. Você queria fazer com que as pessoas ficassem mais bonitas. Vetlesen sorriu. Podemos dizer que ofereço meus serviços no mercado da vaidade, ou que conserto a aparência das pessoas para suavizar a dor que há por dentro. A escolha é sua. Na verdade, não dou a mínima. Vetlesen riu como se antecipasse uma reação de choque em Harry. Como ela não veio, Vetlesen assumiu um ar mais sério. Me vejo como um escultor. Não tenho vocação. Gosto de modificar aparências, modelar rostos. Sempre gostei. Sou bom no que faço, e as pessoas me pagam para isso. É só. Mas isso não quer dizer que não tem princípios. E o sigilo profissional é um deles. Harry não respondeu. Conversei com Borgil, prosseguiu ele. Sei o que está procurando, inspetor. E entendo que se trata de um caso sério. Mas não posso ajudar. Estou preso ao meu juramento. Não mais. Harry tirou o papel dobrado de um bolso interno, colocando sobre a mesa. Isto é uma declaração assinada pelo pai das gêmeas, liberando você do sigilo. E Dar fez que não com a cabeça. Não faz diferença. Surpreso, Harry franziu a testa. Não, eu não posso dizer quem veio me ver e o que disse, mas posso, em termos gerais, dizer que quem procura um médico com seus filhos é também protegido pelo sigilo em relação ao seu cônjuge, se este assim quiser. Porque Sylvia Tessen iria querer esconder do seu marido que esteve aqui com as gêmeas. Nosso comportamento pode parecer rígido, mas lembre que muitos dos nossos clientes são pessoas conhecidas, sujeitas a fofocas e atenção indesejada da mídia. Vá a Constnernes numa sexta-feira e dê uma olhada. Você nem imagina quantas daquelas pessoas estiveram na minha clínica para fazer alguns ajustes aqui e ali. Gente que desmaiaria só de imaginar que o fato de elas terem passado por aqui se tornará algo público. Descrição é a base da nossa reputação. Se algum dia vazasse que nós somos relaxados em relação a informações de clientes, as consequências para a clínica seriam catastróficas. Tenho certeza de que compreende. Temos 2 vítimas de assassinato e uma única coincidência, disse Harry. As 2 estiveram na sua clínica, coisa que não posso nem irei confirmar. Mas, vamos supor que seja verdade. Vetlesen abanou a mão no ar. E daí? A Noruega é um país com poucas pessoas e relativamente poucos médicos. Você sabe quantos apertos de mão faltam para todos nós nos conhecermos. A coincidência de terem estado no consultório do mesmo médico não é mais sensacional do que terem se encontrado no mesmo bonde em dado momento. Já encontrou amigos no bonde? Harry não se lembrou de uma única vez. Ele não andava muito de bonde. Foi uma longa viagem para ouvir você dizer que não vai me contar nada, disse Harry. Lamento. Convidei você para vir até aqui por supor que a alternativa seria a delegacia, onde, neste momento, a imprensa fazendo plantão 24 horas por dia para examinar minuciosamente quem entra e quem sai. Sim, de fato, conheço aquela gente. Você sabe que posso conseguir uma ordem judicial que transformaria seu juramento de confidencialidade em algo nulo e vazio. Fique à vontade, respondeu Vetlesen. Nesse caso, a clínica não teria nada a temer, mas até lá, ele passou um zíper imaginário pela boca. Harry se retorcia na cadeira. Os dois sabiam que, para conseguir a ordem judicial de suspensão do sigilo, mesmo em caso de assassinato, seriam necessários claros indícios de que as informações do médico fossem significativas. E o que eles tinham de fato, como o próprio Vetlesen dissera, a chance de um encontro no bonde. Harry sentiu-se impelido a fazer algo, beber, ou fazer musculação, com muito peso, por muito tempo. Ele respirou fundo. De qualquer maneira, preciso perguntar onde você esteve nas noites de 13 e 5 de novembro. Foi o que pensei. Vetlesen sorriu. Eu estava aqui, Pois bem, ela chegou. Uma mulher idosa com cabelo grisalho caindo como uma cortina em volta da cabeça entrou no consultório com passos curtos e uma bandeja de prata com 2 xícaras de café que chacoalhavam de forma ameaçadora. O rosto tinha uma expressão como se carregasse uma cruz e uma coroa de espinhos. Ela lançou um olhar ao filho, que saltou da cadeira e pegou a bandeja. Obrigado, mãe. Amarre seus sapatos. Ela se virou um pouco para Harry. Será que alguém vai me informar quem é que entra e sai da minha casa? Este é o inspetor Hall, mãe. Ele quer saber onde eu estava há 3 dias e ontem à noite. Harry se levantou e estendeu a mão. É claro que me lembro, começou ela, oferecendo a Harry uma expressão resignada e uma mão ossuda salpicada de manchas escuras. Ontem assistimos ao programa de debates de que seu amigo do Cullen participou. E eu não gostei do que ele disse sobre a casa real. Como é mesmo o nome dele? AVSTP. E Dar suspirou. A velha se inclinou para Harry. Ele disse que devíamos acabar com a monarquia. O senhor pode imaginar uma monstruosidade dessas. Onde estaríamos se não fosse pela família real durante a guerra? Exatamente onde estamos agora, disse Dar. Poucas vezes um chefe de estado fez tão pouco durante uma guerra. E ele também disse que o amplo suporte à monarquia é a prova cabal de que as pessoas acreditam em trolls e fadas. Não é terrível? É verdade, mãe. E Dar sorriu, colocando uma das mãos no ombro dela e, no mesmo instante, olhando para o relógio, um Breitling que parecia grande e desproporcional em seu braço fino. Nossa, vou ter que ir. Ho, temos que tomar esse café depressa. Harry balançou a cabeça e sorriu para a senhora Vetlesen. Com certeza está muito gostoso, mas vai ter de ficar para uma próxima vez. Ela suspirou fundo, murmurou algo inaudível, pegou a bandeja e saiu arrastando os pés. Quando Dar e Harry estavam no hall da entrada, Harry se virou. O que quis dizer com sortudo? Como é? Você disse que Matias Undelgesen não era apenas um diabo sagrado, mas sortudo. Ah, aquilo é por causa da mulher com quem ele se juntou. Em geral, Matias é bem perdido nesse quesito, mas parece que ela já teve 2 homens imprestáveis na vida. Devia estar precisando de um otário como ele. Bem, não diga Matias o que eu disse. Ou, aliás, pode dizer. Por acaso sabe que anti-SL70 é um anticorpo no sangue. Pode ser indício de esclerodermia. Você conhece alguém que tenha isso? Não sei nem o que é esclerodermia. Harry sabia que devia deixar passar. Ele queria deixar passar, mas não conseguiu. Então, Matias disse que ela teve homens imprestáveis. Interpretação minha. São Matias não usa palavras negativas sobre as pessoas. Na visão dele, todos têm potencial para se tornar melhores. A gargalhada de Dar Vetlesen ecoou pelas salas escuras. Depois que Harry havia se despedido e calçado as botas, virou-se da escadaria lá fora e viu, antes de a porta se fechar, e Dar sentado com o corpo inclinado, amarrando os sapatos. No caminho de volta, Harry ligou para Sky. Pediu para que ele imprimisse a foto de Vetlesen do site da clínica e fosse à delegacia de narcóticos para verificar se algum agente infiltrado o havia visto comprar anfetamina. Na rua, perguntou Sky. Os médicos não costumam ter isso nos seus armários de medicamentos? Sim, mas atualmente as rotinas das declarações de suprimentos de drogas são tão rigorosas que um médico deve preferir comprar sua anfetamina de um traficante na cibergata. Desligaram, e Harry ligou para Catherine no escritório. Por enquanto nada, anunciou ela. Estou saindo agora. Indo para casa. Sim, Harry hesitou. Quais você acha que são as chances de conseguir uma ordem judicial liberando Vetlesen do sigilo? Com o que temos? Bem, posso até botar uma saia super curta, passar no tribunal e encontrar um juiz na idade certa. Mas, para ser franca, acho melhor esquecer. Concordo. Harry foi em direção ao Bislete. Pensou em seu apartamento vazio e desmontado. Olhou o relógio. Mudou de ideia
ideia e pegou a pelestrada em direção à sede da polícia. Eram 2 da madrugada quando Harry falou outra vez com Catherine, grogue de sono, ao telefone. O que é agora? Perguntou ela. Estou no escritório e dei uma olhada nos dados que você coletou. Você disse que todas as mulheres desaparecidas tinham marido e filhos. Acho que pode haver alguma pista aí. O quê? Não faço ideia. Só precisava me ouvir dizendo isso para alguém em voz alta, para poder decidir se sou estúpido. E como soa? Estúpido? Boa noite. Elick Vale estava deitada com os olhos arregalados. Ao seu lado, Andreas respirava profundamente, o sono dos inocentes. Uma faixa de luar entrava pelas cortinas, iluminando a parede e o crucifixo que ela havia comprado durante a lua de mel em Roma. O que foi que a havia acordado? Foi Trigvi. Ele estava acordado. O jantar e a noite haviam sido exatamente como ela esperava. Vira rostos felizes e reluzentes à luz de velas. E todos haviam falado ao mesmo tempo. Tinham tanto para contar, principalmente Trigvi. E, enquanto ele contava sobre Montana, sobre os estudos de seus amigos de lá, ela permanecerá calada, apenas olhando para o menino, esse jovem que estava em vias de se tornar adulto, de se tornar o que queria ser e escolher a vida que queria para si. Era isso que mais alegrava, o fato de ele poder escolher, aberta e livremente, não como ela, não às escondidas, em segredo. Ela ouviu a casa render, ouviu as paredes conversarem, mas havia também outro ruído, o ruído estranho, o ruído de fora. Ela levantou da cama, foi até a janela e entreabriu a cortina. Havia nevado, os galhos das macieiras estavam felpudos, e o luar era refletido na fina camada branca no chão, destacando todos os detalhes do jardim. Seu olhar deslizou do portão para a garagem, incerto do que estava procurando, e parou. Ela soltou um gemido de surpresa e terror. Não recomece, disse a si mesma. Deve ter sido Trigvi. Ele está com jet lag. Não conseguiu dormir e então saiu. As pegadas levavam em linha reta do portão até a janela onde ela estava, como uma linha pontilhada na fina camada de neve. Uma pausa dramática no texto. Não havia nenhuma pegada voltando. Capítulo 12. Dia 7. A conversação. Um dos rapazes da narcóticos o reconheceu, disse Sky. Quando lhe mostrei a foto de Vetlesen, o agente disse que o viu várias vezes no cruzamento da Cibergata com a Tobugata. O que tem naquele cruzamento? Perguntou Gunnar Hagen, que havia insistido em participar da reunião matinal na sala de Harry. Sky fitou Hagen inseguro, como se quisesse certificar de que o delegado de homicídios estava brincando. Traficantes, prostitutas, clientes, respondeu. É o novo lugar depois que a gente os afugentou da Plata. Só lá? Perguntou Hagen e empinou o queixo. Me disseram que são bem mais espalhados agora. É uma espécie de centro, explicou Sky. Mas, claro, você pode encontrá-los descendo em direção à Bolsa de Valores e subindo em direção ao Norges Bank. Ao redor do Museu de Arte Moderna Strufeale, da sala de concerto Gummy Lodging e do café da missão religiosa. Ele parou quando Harry bocejou bem alto. Desculpe, disse Harry, sem culpa. Tive um final de semana bastante cansativo. Continue. O agente não se lembrou de tê-lo visto comprando droga. Ele achou que Vetlesen frequentasse o Hotel Leon. Nisso, entrou Catherine Bratt. Estava desgrenhada, pálida com olhos pequenininhos, mas cantarolou um contente bom dia com sotaque de Bergen, enquanto procurava uma cadeira com o olhar. BJRN saltou de seu assento, fez um floreio com a mão e foi pegar outra cadeira. Leon na Cibergata? Perguntou Hagen. É um lugar onde se vendem drogas. Pode até ser, respondeu Sky. Mas vi várias prostitutas negras entrarem. Por isso deve ser uma suposta casa de massagem. Pouco provável. Apontou Catherine Bratt de costas para eles, pendurando seu casaco. Casas de massagem fazem parte do mercado interno, atualmente nas mãos dos vietnamitas. Ficam no subúrbio, em áreas residenciais discretas. Usam mulheres asiáticas e se mantêm longe do território do mercado externo africano. Acho que vi uma placa anunciando quartos baratos no lado de fora desse lugar, disse Harry. 400 coroas por noite. Sim, concordou Catherine. Eles têm quartinhos que, no papel, são alugados por noite, mas que na prática são cobrados por hora. Dinheiro ilegal. Os fregueses não são de pedir nota fiscal. E mulheres negras. E cafetão negro. Mas o dono do hotel, que ganha a maior parte, é branco. Ponto para as meninas, disse Sky, sorrindo para Hagen. Curioso que a delegacia da mulher em Bergen de repente saiba tanto sobre os bordéis de Oslo. São bastante parecidos em todo lugar, comentou Catherine. Quer apostar em alguma coisa que eu disse? O dono é paquistanês, disse Sky. 200 coroas. Feito. Bem, concluiu Harry, batendo as mãos. Por que ainda estamos aqui? O dono do Hotel Leon se chamava Barry Hansen. Era de Sul, na região leste, e sua pele era tão acinzentada quanto a neve derretida que os supostos hóspedes traziam de fora e deixavam pelo assoalho gasto em frente ao balcão, sob a placa dizendo recepção em letras pretas. Como nem a clientela nem Barry estavam muito preocupados com a gramática, a placa havia ficado ali, sem contestação, desde quando Barry a havia colocado. Fazia 4 anos. Antes disso, ele havia cruzado a Suécia de cabo a rabo vendendo bíblias, tentando vender pornografia de segunda em Svinesund, o lado sueco na divisa com a Noruega, adotando um sotaque no meio termo entre um músico e um pastor. Foi em Svinesund que encontrou Natasha, uma dançarina erótica russa, e foi só por um triz que conseguiam fugir do agente russo dela. Natasha havia adotado um novo nome e no momento morava na casa de Barry em Oslo. Ele havia assumido o Hotel Leon de 3 sérvios que, por razões diversas, não podiam mais permanecer no país, dando continuidade do ponto em que eles pararam, pois não tinha motivos para mudar o conceito do negócio, aluguel temporário e, diga-se de passagem, extremamente temporário, de quartos. Em geral, a renda entrava em espécie, e os hóspedes não eram muito exigentes em termos de padrão e manutenção. Era um negócio bom, um negócio que ele não tinha interesse em perder. Por isso, ficou incomodado imediatamente com tudo a respeito das duas pessoas à sua frente, principalmente com seus crachás. O grandalhão com o cabelo cortado rente colocou uma foto no balcão. Já viu esse cara? Barry Hansen fez que não com a cabeça, aliviado por não ser ele a pessoa que procuravam. Tem certeza? Perguntou o homem, colocando os cotovelos sobre o balcão e inclinando-se para a frente. Barry olhou outra vez para a foto e pensou que devia ter estudado melhor o crachá do sujeito, mais parecido com os drogados que vadiavam pelas ruas do que com um policial. Tampouco a mulher atrás dele parecia da polícia. Sem dúvida tinha aquele olhar de durona, olhar de puta, mas o resto dela era de madame, 100%. Se ela arranjasse um cafetão que não a roubasse, podia no mínimo quintuplicar seu salário. Sabemos que gerencia um bordel aqui, disse o policial. Administra um hotel legítimo, tem o alvará e todos os documentos em ordem. Querem ver? Barry apontou para o pequeno escritório atrás da recepção. O policial fez que não. Você aluga quartos para prostitutas e seus fregueses. Isso é proibido por lei. Escute aqui, falou Barry, engolindo em seco. A conversa estava tomando o rumo que ele temia. Eu não estou interessado no que meus hóspedes fazem, desde que paguem suas contas. Mas eu estou, replicou o policial baixinho. Olhe bem para a foto. Barry olhou. A foto devia ter sido tirada há alguns anos, porque ele estava muito jovem, jovem e despreocupado, sem qualquer traço de desespero ou angústia. Na última vez que verifiquei, a prostituição não era ilegal na Noruega, afirmou Barry Hansen. Não é? Confirmou a policial. Mas administrar um bordel é Barry Hansen se esforçou para mostrar uma expressão de indignação. Como você sabe, a intervalos regulares, a polícia é obrigada a controlar se o regulamento de hotelaria está sendo cumprido, disse o policial. Como a presença de saídas de emergência de todos os quartos para o caso de um incêndio, por exemplo. Arquivamento aprovado do registro de hóspedes estrangeiros, continuou a policial. Máquina de fax para inquirição policial sobre hóspedes. Impostos. Ele vacilou. O policial deu o golpe de nocaute. Estamos pensando em mandar o departamento de fraudes verificar a contabilidade relativa a certos clientes cuja entrada e saída nossos agentes registraram nas últimas semanas. Barry Hansen pôde sentir a náusea crescendo. Natasha, o empréstimo da casa. E um pânico invadiu ao pensar em noites frias de inverno em escadarias estranhas com bíblias debaixo do braço. Ou não, disse o policial. É uma questão de prioridade. Uma questão de como aplicar os escassos recursos da polícia. Não é, Bratt? A policial fez que sim.
Ele aluga um quarto aqui 2 vezes por semana, informou Barry Hansen. Sempre o mesmo quarto. E passa a noite toda lá. A noite toda. Ele recebe várias visitas. Brancas ou negras? Perguntou a mulher. Negras. Só negras. Quantas? Não sei. Varia. 8, 12. Ao mesmo tempo, surpreendeu-se a policial. Não. Revezam. Algumas vêm aos pares. Andam em pares na rua também. Não é? Jesus! Exclamou o policial. Barry Hansen fez que sim. Que nome ele assina no registro? Não me lembro, mas a gente acha no livro de hóspedes. E na contabilidade. As costas da camisa de Barry Hansen estavam molhadas de suor por baixo do paletó brilhoso. Elas o chamam de Dr. White. As mulheres que procuram. Quero dizer, Doctor, não tenho nada a ver com isso. Barry Hansen hesitou. Ele não queria dizer mais que o necessário. Por outro lado, queria mostrar sua disposição para colaborar. E esse já era um cliente perdido. Ele traz consigo uma daquelas bolsas grandes de médico. E sempre pede toalhas extras. Epa! Exclamou a mulher. Isso não parece legal. Já viu sangue quando limpa o quarto? Barry não respondeu. Se você limpa o quarto, corrigiu o policial. Então, Barry suspirou. Não muito, não mais que. Ele se deteve. Que o normal? Perguntou a mulher, com sarcasmo. Eu não acho que ele as machuca. Apressou-se em dizer Barry Hansen e se arrependeu no mesmo instante. Por que não? Indagou o policial. Barry deu de ombros. Suponho que não teriam voltado. E são apenas mulheres? Barry fez que sim. Mas o policial deve ter registrado alguma coisa. Uma tensão nervosa no músculo do pescoço, uma contração na membrana do olho injetado. Homens? Barry fez que não. Meninos? Perguntou a policial, de certo farejando a mesma coisa que o colega. Novamente, Barry Hansen fez que não com a cabeça, mas com aquele breve, quase imperceptível atraso que ocorre quando o cérebro tem que escolher entre alternativas. Crianças, disse o policial, abaixando a testa como se fosse fazer uma acusação. Ele recebeu crianças lá? Não, gritou Barry, sentindo o suor espalhar pelo corpo inteiro. Nunca. É onde coloco o limite. Só aconteceu 2 vezes. E eles não entraram. Eu os mandei de volta para a rua. Origem africana? Perguntou o homem. Sim. Meninos ou meninas? Os dois. Vieram sozinhos? Perguntou Catherine. Não. Com mulheres. As mães? Eu acho. Mas, como já disse, não deixei que subissem. Você disse que ele vem 2 vezes por semana. Em horários fixos. Segundas e quintas. Das 8 às 11. E ele é sempre pontual. Hoje à noite. Então? Perguntou o homem e fitou a colega. Ok. Obrigado pela ajuda. Barry soltou o ar dos pulmões e percebeu que as pernas estavam doendo. Ele havia ficado nas pontas dos pés o tempo todo. Fico feliz em ter ajudado. Sorriu. Os policiais se dirigiram à porta. Barry sabia que devia ter ficado de bico calado, mas também sabia que não conseguiria pegar o olho se não se certificasse. Uás, disse ele às costas dos policiais. Mas então temos um acordo, não é? O policial deu meia volta com uma das sobrancelhas levantadas, surpreso. Quanto a quê? Barry engoliu em seco. Quanto a essas inspeções, o policial esfregou o queixo. Está querendo dizer que tem algo a esconder? Barry piscou 2 vezes. Depois, ouviu seu próprio riso, alto e nervoso, exclamando. Não, não, claro que não. Haha, aqui está tudo na mais perfeita ordem. Ótimo. Então não tem pelo que temer quando eles vierem. Inspeções não são da minha responsabilidade. Saíram. E Barry abriu a boca, querendo protestar, dizer algo, só não sabia o que. O telefone tocou, dando boas-vindas a Harry quando ele entrou em sua sala. Era Raquel que queria devolver o DVD que havia pegado emprestado. Regras da atração? Repetiu Harry, surpreso. Está com você? Você disse que estava na sua lista de filmes modernos mais subestimados de todos os tempos. É, mas você nunca gostou daqueles filmes. Não é verdade. Você não gostou do Tropas Estelares. Porque é uma bosta de filme machista. É uma sátira, disse Harry. Sobre o quê? Sobre o fascismo inerente à sociedade norte-americana. Os hard boys encontram a juventude hitlerista. Qual é, Harry? Guerra contra insetos gigantes num planeta distante. Medo de estrangeiros. Enfim, gostei daquele seu filme dos anos 1970, aquele sobre grampear. A conversação, disse Harry. O melhor de Coppola. Esse mesmo. Concordo que aquele foi subestimado. Não foi subestimado. Harry suspirou. Apenas esquecido. Foi indicado ao Oscar de melhor filme. Hoje à noite vou jantar com umas amigas. Posso deixar o filme na volta para casa. Vai estar acordado lá pela meia-noite. Talvez. Mas por que não passa antes do jantar? É um pouco mais complicado, mas claro, posso passar antes. A resposta dela veio depressa, mas não tanto a ponto de Harry não a ter compreendido. Murmurou. De qualquer maneira, não consigo dormir. Estou respirando mofo e ficando sem ar. Quer saber? Vou colocá-lo na caixa do correio lá embaixo. Assim você não vai ter que se levantar. Ok. Desligaram. Harry viu que sua mão tremia ligeiramente. Concluiu que devia ser por falta de nicotina e foi até o elevador. Catherine apareceu no vão da porta de sua sala, como se soubesse que os passos pesados eram dele. Falei com Winston Lepswick. Podemos usar um policial do grupo dele para a missão de hoje à noite. Ótimo. Boas novas. O quê? Está sorrindo? Estou? Devo estar feliz? Então. Com o quê? Ele bateu no bolso. Com o cigarro. Eliquale estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá, olhando o jardim e ouvindo o rolonar tranquilizador da lava-louça. O telefone preto estava na bancada. O aparelho havia ficado quente em suas mãos tamanha força com que o havia segurado, mas fora engano. Trigby tinha gostado do peixe gratinado. Disse que era seu prato preferido, mas era o que ele dizia em relação a tudo. Era um bom menino. Lá fora, a grama estava marrom e sem vida, sem qualquer sinal da neve que havia caído à noite. E vai saber, talvez tenha sonhado aquilo tudo. Ela folheava a esmo uma revista. Havia tirado folga nesses primeiros dias em que Trigby estava em casa, para passarem algum tempo juntos. Ter uma boa conversa, só os dois. Mas agora ele estava na sala com Andréas, fazendo o que ela tinha dado espaço para eles fazerem. Mas tudo bem, eles tinham mais assuntos em comum. Afinal, os dois eram muito parecidos. E, na verdade, ela gostava mais da ideia da conversa que da conversa em si, porque a conversação sempre parava num ponto, na grande e intransponível parede. Claro, ela havia concordado em dar ao menino o nome do pai de Andréas. Deixar o menino pelo menos ter o nome da família dele. Esteve prestes a abrir a boca e contar tudo antes de dar à luz. Contar sobre o estacionamento escuro, sobre a escuridão, sobre as pegadas pretas na neve, sobre a faca em sua garganta e a respiração sem rosto contra o seu rosto. Voltando para casa, com sêmen escorrendo até a calcinha, havia pedido a Deus que continuasse a escorrer até sair completamente. Mas suas preces não foram atendidas. Posteriormente, havia se perguntado inúmeras vezes como as coisas estariam se Andréas não tivesse sido padre, e com isso, tivesse uma opinião menos intransigente sobre aborto, e se ela não tivesse sido tão covarde. Se Trigby não tivesse nascido. Mas a parede já estava erguida, o inabalável muro de silêncio. O fato de Trigby e Andréas serem tão parecidos era uma bênção no meio da maldição. Havia até dado a ela uma centelha de esperança. Então ele fora a um consultório médico onde ninguém a conhecia e deixará 2 fios de cabelo retirados de seus travesseiros. Ela lera que isso seria o suficiente para poder encontrar o código de algo chamado DNA, uma espécie de impressão digital genética. O médico havia encaminhado os fios de cabelo ao Instituto de Perícia Técnica no Hospital Higgs, onde esse novo método era utilizado para determinar a paternidade. E, após 2 meses, não restava dúvida. Não havia sido um sonho. O estacionamento, as pegadas pretas, a respiração ofegante, a dor. Olhou para o telefone outra vez. Claro que fora engano. A respiração que ela ouvirá do outro lado da linha era de uma pessoa que simplesmente tinha ficado um pouco perplexa ao ouvir uma voz estranha, sem saber se desligaria ou diria alguma coisa. E só. Harry foi até o hall de entrada e levantou o gancho do interfone. Alô? Gritou sob o som do Franz Ferdinand saindo do rádio da sala. Ninguém respondeu. Apenas o zumbido de um carro na rua Sophie. Alô? Oi, é Raquel. Já estava deitado. Pela voz dela pôde perceber que Raquel havia bebido. Não muito, mas o suficiente para que levasse meio tom e o riso. Aquele seu riso profundo e delicioso. Pensasse as palavras. Não, respondeu ele. Noite divertida. Foi. Ainda são 11 horas. As meninas queriam ir cedo para casa. Trabalhar amanhã, etc. Harry podia visualizá-la. O olhar provocante. O álcool fazendo os olhos brilharem. Estou com um filme, anunciou ela. Se vou deixá-lo na caixa do correio, acho que você tem que abrir a porta para
mim. Claro, Harry levantou o dedo para apertar o botão para que ela pudesse entrar. Esperou. Sabia que era um intervalo de tempo. Dispunham de 2 segundos. Por enquanto, podiam recuar a qualquer momento. Ele gostava da possibilidade de recuar. E sabia muito bem que ele mesmo não queria que isso acontecesse, que seria complicado demais, doloroso demais passar por aquilo novamente. Mas porque sentiu como se tivesse 2 corações batendo em seu peito. Porque não apertou aquele botão imediatamente, para que ela pudesse entrar e sair do prédio e da cabeça dele. Agora, pensou, e pôs a ponta do dedo no plástico duro do botão. Ou posso subir com o DVD. Antes de falar, Harry já sabia que sua voz soaria estranha. Não precisa, disse ele. Minha caixa postal é a que está sem nome. Boa noite. Boa noite. Ele apertou o botão. Entrou na sala, aumentou Franz Ferdinand, botou bem alto, tentando afastar os pensamentos, esquecer a excitação idiota, apenas absorvendo o som, as guitarras furiosas. Com raiva, fragilidade e não muito bem executado. Escocês. Mas outro som se somava à série febril de acordes. Harry abaixou a música, parou para ouvir, e aumentar o volume de novo quando ouviu algo, como alguém lixando madeira, ou sapatos arrastando-se sobre o assoalho. Ele foi até o hall de entrada e viu um vulto atrás do vidro do lado da porta. Ele abriu. Toquei a campainha, disse Raquel, olhando com ar de desculpas. Ela agitou a caixa do DVD no ar. Não passava pela abertura. Ele ia dizer alguma coisa, queria dizer algo, mas já havia esticado o braço, pegado Raquel, puxando o ar para perto de si, escutando-a suspirar quando apertou com força, vendo sua boca se abrindo e a língua que veio ao encontro da sua, vermelha e debochada. E basicamente não havia nada a dizer. Ela se aconchegou nele, macia e quente. Meu Deus, sussurrou Raquel. Ele beijou sua testa. O suor formava uma camada fina que ao mesmo tempo separava e colava um ao outro. Foi exatamente do jeito que ele sabia que seria, como fora da primeira vez, porém sem o nervosismo, o acanhamento, as perguntas não feitas. Foi como da última vez, sem a tristeza, sem o choro dela depois. É possível deixar alguém com quem se tem um bom sexo, mas Catherine estava certa, você sempre volta. Porém Harry sabia que também era outra coisa. Para Raquel, isso era uma última e necessária visita a antigas pastagens, um adeus para o que ambos outrora chamaram de o grande amor de suas vidas. Antes que ela desse um passo em direção a uma nova era. Uma era de menos amor, talvez, mas um amor suportável. Raquel ronronava, passando a mão na barriga dele. Mas Harry notou a leve tensão no corpo dela. Ele podia simplificar ou dificultar as coisas para Raquel. Escolheu a segunda opção. Consciência pesada. Perguntou, sentindo que ela se retraiu. Não quero falar sobre isso, respondeu ela. Harry tampouco queria falar sobre aquilo. Queria ficar deitado bem quietinho, ouvir a respiração dela e sentir sua mão sobre a barriga. Mas ele sabia o que ela precisava fazer, e não queria adiar mais nada. Ele está esperando você, Raquel. Não, disse ela. Ele e os peritos estão preparando um cadáver para uma palestra no Instituto de Anatomia amanhã cedo. E disse que não chegaria perto de mim depois de mexer em cadáveres. Ele vai dormir na casa dele. E eu? Harry sorriu no escuro, pensando que ela havia planejado tudo, sabendo que ia acontecer. Como sabe que eu não mexi em defuntos? Mexeu? Não, respondeu Harry, pensando no maço de cigarros que estava na gaveta da cabeceira. Não temos nenhum defunto. Ficaram em silêncio. A mão dela fazia círculos maiores em sua barriga. Tenho a sensação de que alguém se instalou aqui dentro, disse Harry, do nada. Como assim? Não sei direito. Só tenho uma sensação de que alguém está me vendo o tempo todo. Que alguém está me vendo agora. Como se eu fizesse parte de um plano. Entende? Não. Raquel se aconchegou ainda mais perto dele. É este caso em que estou trabalhando. É como se eu mesmo estivesse envolvido no próprio. SHH. Ela mordeu a orelha dele. Você sempre está envolvido, Harry. É esse o seu problema. Relaxa. A mão dela encontrou o membro flácido, e ele fechou os olhos, ouvindo seu sussurro, sentindo chegar a ereção. Às 3 da madrugada, ela se levantou da cama. Harry olhou suas costas à luz da rua que entrava pela janela. Suas costas delineadas e a sombra de sua coluna. E lhe ocorreu algo que Catherine havia mencionado. Que Sylvie Ottersen tinha uma tatuagem da bandeira da Etiópia nas costas, que precisava se lembrar de mencionar isso na reunião. E que Raquel tinha razão. Ele nunca parava de pensar nos casos. Estava sempre envolvido. Harry acompanhou-a até a porta. Raquel beijou de leve na boca e desapareceu pela escada. Não havia o que dizer. Ele ia fechar a porta quando notou pegadas de botas molhadas bem em frente à porta. Seguiu o rastro delas até desaparecerem no escuro do vão da escada. Devem ter sido deixadas por Raquel na hora de subir a escada. E ele pensou nas focas de Beraus, na fêmea que acasalava na época de procriação e nunca mais voltava para o mesmo macho no próximo cio. Porque não era biologicamente racional. As focas de Beraus deviam ser criaturas espertas. Capítulo 13. Dia 8. Papel. Eram 9h30 da manhã e o sol iluminava um carro solitário na rotatória do viaduto sobre a autoestrada de SJYST. Entrou na BYGDY, que levava a idílica península rural a apenas 5 minutos da praça da prefeitura. Estava quieto. Quase não havia tráfego, nem uma vaca ou cavalo na propriedade de Kongsgarden. E as calçadas estreitas, onde durante o verão as pessoas faziam uma romaria até as praias, estavam desertas. Harry guiou o carro pelas curvas do terreno sinuoso, ouvindo Catherine falar. Neve, disse Catherine. Neve, fiz o que você mandou. Me concentrei nos desaparecimentos de mulheres casadas com filhos. Depois comecei a reparar nas datas. A maioria foi em novembro e dezembro. Isolei os casos e considerei a extensão geográfica. A maioria foi em Oslo, alguns em outras partes do país. Foi quando me lembrei da carta que você recebeu, sobre o boneco de neve que voltaria com a primeira neve. E que o dia que estivemos em Osveen foi o primeiro do ano que nevou em Oslo. É mesmo? Fiz o Instituto Meteorológico verificar todas as datas e os lugares relevantes. E sabe de uma coisa? Harry sabia. E devia ter sacado há muito tempo. A primeira neve, anunciou ele. Ele as mata no dia em que cai a primeira neve. Exato. Harry deu um soco no volante. Puta merda. Estava tudo tão claro. De quantos desaparecimentos estamos falando? 11. Uma por ano. E 2 neste ano. Ele quebrou o padrão. Em 1992, houve um duplo assassinato no primeiro dia de neve em Bergen. Acho que devemos começar por aí. Por quê? Porque uma das vítimas era uma mulher casada com filho. A outra era a melhor amiga dela. Além do mais, temos 2 defuntos, um local de crime e relatórios da investigação. Além de um suspeito que fugiu e nunca mais foi visto. Quem? Um policial. Jeff Hafto. Harry lançou um olhar rápido a Catherine. Ah, sim, me lembro desse caso. Não foi aquele policial que roubava coisas dos locais do crime. Segundo rumores, sim. Testemunhas viram Hafto entrar no apartamento de uma das mulheres, Onyetlan, algumas horas antes de ela ser encontrada assassinada. E ele sumiu sem deixar rastro. Harry olhou para a estrada, para as árvores desnudas ao longo da Avenida Oak, que levava para o mar, e os museus daquilo que os noruegueses consideravam as maiores façanhas nacionais, uma travessia de balsa pelo Pacífico e uma tentativa frustrada de chegar ao Polo Norte. E agora acha possível que ele no fim das contas não tenha desaparecido? Perguntou ele. Que ele possa reaparecer todo ano ao primeiro sinal da neve. Catherine deu de ombros. Acho que vale a pena gastar recursos para tentar descobrir o que houve de fato. Vamos ter que começar pedindo ajuda a Bergen. Eu não faria isso, sugeriu ela rapidamente. Não, o caso Hafto ainda é uma questão extremamente delicada para a delegacia de Bergen. A maior parte dos recursos gastos naquele caso foi para enterrá-lo e não para investigá-lo. Morriam de medo do que podiam desenterrar. E, como o cara havia desaparecido por si mesmo, diz, desenhando um grande X no ar, entendo. O que você sugere? Que nós 2 façamos uma visita a Bergen para investigar um pouco por conta própria. Afinal, isso agora faz parte de um assassinato em Oslo. Harry estacionou em frente ao endereço, um prédio de tijolos de 4 andares à beira-mar, rodeado pelo cais. Ele desligou o motor, mas continuou sentado, percorrendo com o olhar a Baía de Frogner até os cais de Philipsthal. Como foi que o caso Hafto entrou na sua lista? Quis saber, Harry. Em primeiro lugar, ele é anterior ao período que pedi para você verificar. Segundo, não é um caso de desaparecimento, mas de assassinato. Ele se virou e fitou Catherine. Ela retribuiu o olhar dele sem piscar. O caso Hafto foi bastante divulgado em Bergen, disse ela. E havia uma foto. Uma foto. Foi mostrada a todos os trainees da polícia na delegacia de Bergen. Era da cena do crime no topo da montanha Ulriken.
e servia como uma espécie de batismo de fogo. Acho que a maioria ficou tão assustada com os detalhes em primeiro plano que nunca olhou para o plano de fundo. Ou talvez nunca tivesse estado em Hurricane antes. De qualquer maneira, havia algo ali que não fazia sentido. Uma elevação no fundo do terreno. Ampliando a foto, dá para ver claramente o que é. E um boneco de neve. Harry assentiu lentamente. Falando em fotos, disse Catherine, tirando um envelope A4 da bolsa e deixando cair sob o colo de Harry. A clínica ficava no terceiro andar, e a sala de espera tinha um design impecável e caríssimo, com um conjunto de sofás italianos, uma mesa de centro tão rebaixada quanto uma Ferrari, esculturas de vidro de Nico Videberg e uma gravura original de Roy Lichtenstein mostrando uma pistola fumegante. Em vez da recepção com parede de vidro, obrigatória em consultórios médicos, uma mulher estava sentada atrás de uma bela mesa antiga no meio da sala. Ela vestia um jaleco branco aberto sobre o terninho executivo azul e um sorriso de boas-vindas. Um sorriso que não endureceu de maneira perceptível quando Harry se apresentou, falando o motivo da visita deles e presumindo que ela se chamasse Bodil. Podem aguardar um instante, pediu ela, apontando para um conjunto de sofás com a mesma elegância experiente de uma comissária de bordo mostrando a saída de emergência. Harry declinou da oferta de expresso, chá e água e sentou-se. Notou que as revistas expostas eram atuais. Abriu uma edição da Liberal e prestou atenção ao ver o artigo editorial. Nele, a RVSTP alegava que a boa vontade dos políticos em comparecer a programas de entretenimento para se mostrar e fazer o papel de palhaço era a última conquista do governo popular. O povo no trono e o político sendo o bobo da corte. Então a porta com a placa doutor Ida Vetlesen se abriu. E uma mulher saiu que cruzou a sala a passos largos, dando um breve tchau a Bodil e desaparecendo sem olhar ao redor. Catherine a seguiu com o olhar. Não era aquela do noticiário da TV2. No mesmo instante, Bodil anunciou que Vetlesen estava pronto para recebê-los. Foi até a porta e assegurou para que eles passassem. O escritório de Ida Vetlesen era do tamanho da sala de um diretor executivo, com vista para o fiord de Oslo. Na parede atrás da mesa havia diplomas emoldurados. Só um momento, disse Vetlesen, digitando num computador sem tirar o olhar da tela. Por fim, com uma expressão triunfante, digitou um último comando, girou a cadeira e tirou os óculos. Um lifting facial, aumento de pênis, lipo. Obrigado pela oferta, respondeu Harry. Esta é a policial Brat. Viemos para novamente pedir sua ajuda com informações sobre o Otessen e Becker. E Ida Vetlesen suspirou e começou a limpar os óculos com um lenço. Como posso explicar isso de uma forma que você entenda? Ou, até para alguém como eu, que tem um desejo sincero e ardente de ajudar a polícia e que em geral não podia se importar menos com princípios. Algumas poucas coisas são sagradas. Ele pôs um dedo em riste. Durante todos esses anos em que trabalhei como médico, eu nunca, o dedo indicador começou a bater o ritmo das palavras. Quebrei o sigilo médico. E não pretendo começar com isso agora. Seguiu-se um longo silêncio, em que Vetlesen só ficou olhando para eles, visivelmente contente com o efeito que criará. Harry pigarreou. Talvez ainda possamos satisfazer seu desejo ardente de ajudar, Vetlesen. Estamos investigando um possível caso de prostituição de menores em uma espécie de hotel em Oslo chamado Leon. Ontem à noite, 2 de nossos oficiais estavam em frente a ele, num carro, tirando fotos das pessoas que entravam e saíam. Harry abriu o envelope pardo A4 que havia recebido de Catherine, inclinou-se para a frente e dispôs as fotos para o médico vê-las. É você, não é? Vetlesen tinha a expressão de quem tem algo entalado na garganta. Seus olhos arregalaram-se e as veias do pescoço ficaram visíveis. Eu, gaguejou Vetlesen. Eu não fiz nada de errado ou ilegal. Não, claro que não, disse Harry. Estamos apenas pensando em convocá-lo como testemunha. Uma testemunha que pode contar o que acontece lá dentro. É sabido que o Leon é um lugar para prostitutas e seus clientes. A novidade é que foram vistos menores lá dentro. E, ao contrário de outro tipo de prostituição, a prostituição de menores, como você sabe, é ilegal. Só pensamos em informá-lo antes de irmos à imprensa com o negócio todo. Vetlesen olhou fixamente para a foto, esfregando o rosto com força. A propósito, acabamos de ver aquela âncora do noticiário da TV2 sair daqui, comentou Harry. Como é mesmo o nome dela? Vetlesen não respondeu. Era como se todo seu meloso jovial tivesse sido sugado na frente dos policiais, como se seu rosto tivesse envelhecido no intervalo de um segundo. Ligue para a gente se porventura achar alguma brecha no juramento de Hipócrates, disse Harry. Harry e Catherine estavam a meio caminho da porta quando Vetlesen os deteve. Estiveram aqui para serem examinadas, declarou ele. Mais nada. Que tipo de exame? Perguntou Harry. Uma doença. A mesma doença? Qual? Não tem importância. Bem, disse Harry, indo para a porta. Quando for convocado como testemunha, você poderá expressar esse ponto de vista. Não tem importância. Afinal, não encontramos nada ilegal. Espere. Harry deu meia volta. Vetlesen estava com o rosto nas mãos, apoiado nos cotovelos. Doença de Farr. Doença de Barr? De Farr. Com F. Uma doença hereditária rara. Se assemelha um pouco ao Alzheimer. A capacidade motora vai se deteriorando, especialmente nas áreas cognitivas, e os movimentos vão ficando rígidos. A maioria desenvolve a doença depois de completar 30 anos, mas pode ocorrer na infância. E Bert e Sylvia sabiam então que seus filhos tinham essa doença. Tinham apenas suspeitas quando vieram para cá. É difícil diagnosticar a doença de Farr, e tanto Bert Becker quanto Sylvia Otessen haviam consultado vários médicos sem descobrir algo conclusivo nos filhos. Pelo que me lembro, ambas haviam procurado na internet, digitando sintomas, e descoberto que se encaixavam assustadoramente na doença de Farr. E então entraram em contato com você, um cirurgião plástico. Por acaso, eu sou especialista nessa doença. Por acaso, na Noruega, só existem cerca de 18 mil médicos. Sabe quantas doenças conhecidas existem no mundo? Vetlesen acenou para a parede com os diplomas. A doença de Farr fez parte de um curso que fiz na Suíça sobre vias neurais. O pouco que aprendi foi suficiente para me tornar um especialista na Noruega. O que pode nos contar sobre Bert Becker e Sylvia Otessen? Vetlesen deu de ombros. Vinham com seus filhos uma vez por ano. Eu os examinei, sem conseguir determinar qualquer deterioração nas condições físicas deles. Fora isso, não sei nada sobre a vida delas. Ou, nesse caso, Vetlesen jogou o cabelo para trás sobre a morte delas. Você acredita nele? Perguntou Harry ao passarem pelos campos desertos. Não totalmente, respondeu Catherine. Nem eu, declarou ele. Acho que devemos nos concentrar nisso e deixar Bergen para lá por enquanto. Não. Tem uma conexão aqui em algum lugar. Que é? Não sei. Parece maluquice, mas talvez haja uma conexão entre Rafto e Vetlesen. Talvez seja por isso que Rafto tem conseguido se esconder durante todos esses anos. Como assim? Pode ser que ele simplesmente tenha arranjado uma máscara para si. Uma máscara de verdade. Uma cirurgia plástica. Com Vetlesen. Isso explicaria a coincidência de duas vítimas terem filhos em tratamento com o mesmo médico. Rafto pode ter visto Bert e Sylvia na clínica e resolvido que seriam suas vítimas. Você está pulando etapas, disse Harry. Como assim? Uma investigação de um assassinato desse tipo é como um quebra-cabeça. Na fase inicial, juntamos todas as peças, estudando possíveis encaixes com muita paciência. O que você está fazendo é encaixar as peças na marrã antes da hora. Está cedo demais. Só estou me expressando em voz alta para alguém. Para ouvir se parece idiotice. Parece idiotice. Esse não é o caminho para a sede da polícia. Estranhamente, Harry ouviu a própria voz vacilar e olhou Catherine de esguelha, mas o rosto não revelou nada. Quero verificar algumas coisas que Vetlesen nos disse com um conhecido meu, explicou Harry, que também conhece Vetlesen. Matias recebeu Harry e Catherine de jaleco branco e luvas de limpeza amarelas na garagem no subsolo do pré-clínico, como chamava o prédio marrom na parte do hospital de Gaustadt que dava para a autoestrada Ring 3. Ele indicou o caminho para o que se mostrou ser sua própria vaga de estacionamento, que não era usada. Tento pedalar sempre que possível, explicou Matias, que usou seu cartão-chave para abrir a porta que levava direto da garagem para um corredor no porão do Instituto de Anatomia. É prático ter uma entrada dessas na hora de transportar defuntos. Gostaria de oferecer um café, mas acabei de terminar com um grupo de estudantes e o próximo está para chegar. Desculpe incomodar. Você deve estar cansado hoje. Matias olhou para Harry com um ar questionador. Conversei por telefone com Raquel. Ela disse que você precisou fazer hora extra ontem à noite
noite, emendou Harry, amaldiçoando-se em silêncio, torcendo para que sua expressão não o traísse. Raquel? Sim. Matias fez um gesto negativo com a cabeça. Ela também ficou fora até tarde. Saiu com as amigas e não conseguiu ir ao trabalho hoje. Mas quando liguei para ela ainda há pouco, estava no meio de uma faxina geral na casa. Mulheres. O que dizer? Harry forçou um sorriso e imaginou se haveria alguma resposta padrão para aquela pergunta. Um homem em uniforme verde hospitalar empurrava uma cama metálica para a porta da garagem. Novo envio para a Universidade de Trons. Perguntou Matias. Diga adeus a Chelsea. Falou o empregado de verde, sorrindo. Tinha um montão de argolinhas numa das orelhas, levemente parecidas com os anéis de pescoço das mulheres Masai, com a diferença de que, no caso dele, as argolas davam ao rosto uma simetria irritante. Chelsea? Surpreendeu-se Matias e parou. É verdade. 13 anos em serviço. Agora é a vez de Trons de secá-lo. Matias levantou a coberta. O bastante para Harry ver o rosto do morto. A pele cobrindo o crânio estava esticada, alisando as rugas do velho e tornando o rosto sem gênero, branco como uma máscara de gesso. Harry sabia que isso era efeito da preservação do cadáver. Isto é, as veias haviam sido preenchidas com uma mistura de formol, glicerina e álcool para impedir o corpo de apodrecer por dentro. Uma etiqueta metálica redonda com um número de 3 dígitos estava presa em uma das orelhas. Matias ficou observando o assistente empurrar Chelsea para a porta da garagem. Então, pareceu despertar novamente. Desculpem, é que Chelsea estava conosco há muito tempo. Era professor do Instituto de Anatomia, na época em que ficava no centro da cidade. Brilhante anatomista, com músculos bem definidos. Vamos sentir falta dele. Não vamos tomar muito do seu tempo, disse Harry. Gostaríamos de saber se pode nos contar alguma coisa sobre a relação de Dar com pacientes mulheres e com os filhos delas. Matias levantou a cabeça, olhando com surpresa para Harry, para Catherine e de novo para Harry. Está me perguntando sobre o que acho que está me perguntando. Harry fez que sim. Matias destrancou outra porta para conduzi-los. Chegaram a uma sala com 8 bancos de metal e uma lousa ao fundo. As mesas estavam ocupadas por luminárias e pias. Em cada um dos bancos havia algo comprido embrulhado em toalhas brancas. A julgar pela forma e tamanho, Harry imaginou que o tema do dia estava em algum lugar entre quadris e pés. Havia um leve cheiro de cloro, mas nem de longe tão intenso quanto que Harry estava acostumado a sentir da sala de necropsia do Instituto de Perícia Técnica. Matias se deixou cair numa cadeira, e Harry sentou-se na ponta da mesa do professor. Catherine foi até uma das mesas e estudou 3 cérebros. Impossível dizer se eram modelos ou verdadeiros. Matias pensou bastante antes de responder. Pessoalmente, nunca notei ou ouvi outras pessoas comentando sobre a possibilidade de haver algo entre Dar e qualquer um de seus pacientes. Algo no modo dele de acentuar a palavra pacientes fez Harry estranhar. E não pacientes. Não conheço e Dar o suficiente para comentar, mas o conheço bastante para preferir não comentar. Ele esboçou um sorriso. Se estiver tudo bem assim. Claro, tem outra coisa que eu queria saber. A doença de Farr. Você sabe o que é? Superficialmente. Uma doença terrível. E infelizmente hereditária. Você conhece algum especialista norueguês nessa doença? Matias refletiu. Ninguém que eu consiga me lembrar assim de repente. Harry coçou o pescoço. Ok. Obrigado pela ajuda, Matias. Por nada. É um prazer. Se quiser saber mais sobre a doença de Farr, pode me ligar hoje à noite, quando tiver alguns livros por perto. Harry se levantou. Foi até Catherine, que havia levantado a tampa de uma das 4 grandes caixas de metal que ficavam ao longo da parede, e espiou por cima do ombro dela. A língua de Harry estava coçando, e a reação se espalhou pelo corpo inteiro. Não por causa das partes de cadáver imersas em álcool transparente, parecendo pedaços de carne no açougue, mas pelo cheiro de álcool. 40%. Inicialmente estão mais ou menos intactos, explicou Matias. Depois, vamos cortando em pedaços individuais de acordo com o que precisamos usar. Harry observou o rosto de Catherine. Parecia totalmente impassível. Alguém entrou pela porta atrás deles. Os primeiros alunos começavam a chegar, colocando seus jalecos azuis e suas luvas brancas. Matias os acompanhou até a garagem. Na porta, ele segurou Harry levemente pelo braço. Só uma coisinha que devia mencionar a você, Harry. Ou não. Não tenho certeza. Pode falar, disse Harry, pensando. É agora. Matias devia saber sobre ele e Raquel. Tem um pequeno dilema moral aqui, em relação a Idar. Ah, é, disse Harry, para sua própria surpresa. Sentiu-se desapontado e não aliviado. Estou certo de que não tem nenhuma importância, mas me ocorreu que talvez não seja eu quem deva decidir, e que não se pode deixar prevalecer a lealdade num caso tão horrível. Não importa. No ano passado, quando ainda trabalhava na emergência, eu e um colega, que também conhece Idar, demos uma passada no Postafen para tomar café da manhã depois de um plantão noturno. O lugar abre ao nascer do sol e serve cerveja, por isso muitos madrugadores se reúnem lá para beber. E outros pobres coitados. Conheço o lugar, disse Harry. Para nossa surpresa, encontramos Idar lá. Ele estava sentado a uma mesa com um menino todo sujo, tomando sopa. Quando Idar se deparou conosco, pulou da cadeira de susto e nos ofereceu uma desculpa qualquer. Não pensei mais sobre o assunto. Quer dizer, não achei que tivesse pensado mais a respeito, até você dizer aquilo há pouco, e me lembrei do que havia pensado naquela ocasião. Que talvez. Bem, você entende. Entendo, disse Harry, e emendou, ao ver a expressão perturbada do outro. Você fez a coisa certa. Obrigado. Matias esboçou um sorriso. Mas me sinto um Judas. Harry procurou algo sensato para dizer, mas só conseguiu estender a mão e murmurar um obrigado. Além de ficar arrepiado ao apertar a fria luva de limpeza de Matias. Judas. O beijo de Judas. Estavam descendo as lendas Vei, e Harry pensava na língua voraz de Raquel em sua boca, seu suspiro suave e seu gemido alto, a dor na pele batendo contra a dela, os sons de frustração que ela soltou quando ele de repente parou o movimento porque queria que durasse mais. Mas ela não estava lá para que durasse mais. Ela estava lá para exorcizar demônios, purificar o corpo para poder voltar para casa de alma lavada, e fazer uma faxina geral. O quanto antes, melhor. Ligue para a clínica, pediu Harry. Ele ouviu os dedos velozes de Catherine e pequenos bips. Em seguida, ela lhe estendeu o celular. Borgilda atendeu com um misto ensaiado de gentileza e eficiência. Aqui é Harry Ho. Me diga, quem eu devia procurar se tivesse a doença de Farr? Silêncio. Depende. Respondeu Borgilda hesitante. De quê? Da síndrome que o seu pai tem, suponho. Certo. O Dr. Vertlesen está. Ele já foi embora. Já. Tinha uma partida de curling. Tente novamente amanhã. Ela irradiava impaciência. Harry supôs que também estivesse em vias de ir para casa. O clube de curling de BYGDY? Não. O particular, que fica depois do cinema Gimli. Obrigado. Bom fim de semana. Harry devolveu o celular a Catherine. Vamos enquadrá-lo. Anunciou ele. Quem? O especialista que tem um assistente que nunca ouviu falar da doença, na qual é especializado. Depois de perguntar o caminho, encontraram a propriedade luxuosa de Vila Grande, que durante a Segunda Guerra Mundial pertencera a um norueguês com um nome que, diferentemente do viajante de balsa e do explorador do Polo Norte, também era conhecido fora da Noruega. Cuising, o traidor da pátria. Ao pé da ladeira, no lado sul da propriedade, havia uma comprida casa de madeira, que parecia um velho alojamento militar. Assim que se entrava nela, se era recebido por um frio gélido. E, depois de outra porta, a temperatura era ainda mais baixa. Havia 4 homens na pista de gelo. Seus gritos ecoavam entre as paredes de madeira, e ninguém notou a chegada de Harry e Catherine. Gritavam para uma pedra polida que deslizava pela pista. Os 20 quilos de granito do tipo Oil City, da ilha escocesa Isaac Craig, parou numa barreira de 3 pedras semelhantes em frente a 2 círculos desenhados no gelo. Os homens deslizavam em volta da pista, equilibrando-se num pé, dando impulso com o outro, discutindo, apoiados em suas vassouras e preparando-se para outra pedra. Spot Snob, sussurrou Catherine. Olha só para eles. Harry não respondeu. Ele gostava de curling. Da parte meditativa a olhar a demorada passagem na pedra, girando num universo em que a ficção era aparentemente ausente, como uma das espaçonaves da Odisseia de Kubrick, não acompanhada pelo som de Johann Strauss, mas por um ruído surdo e pelo furioso esfregar de vassouras. Os homens já haviam percebido suas
presenças, e Harry reconheceu 2 rostos da mídia. Um era a árvore STP, e Darth Vetlesen veio patinando até eles. Veio jogar conosco, Ro? Ele gritou de longe, como se a pergunta fosse endereçada aos companheiros de jogo, e não a Harry. Foi acompanhado por uma risada aparentemente jovial, mas os músculos delineando-se sob a pele na região do maxilar o traíram. Vetlesen parou na frente deles, e o vapor que saía de sua respiração pela boca era branco. Creio que o jogo acabou, anunciou Harry. Acho que não. Vetlesen sorriu. Harry já estava quase sentindo o frio do gelo atravessar as solas das botas, subindo pelas pernas. Gostaríamos que nos acompanhasse à sede da polícia, disse Harry. Agora, o sorriso de Darth Vetlesen evaporou. Por quê? Porque você está mentindo para nós. Entre outras coisas, você não é especialista na doença de Far. Quem disse? Questionou Idar, lançando um olhar aos outros jogadores para constatar que estavam longe demais para poder ouvi-los. Sua assistente, visto que claramente ela nunca ouviu falar da doença. Escute aqui, disse Idar, e um novo som, o do desespero, havia se infiltrado em sua voz. Vocês não podem simplesmente vir me buscar dessa maneira. Não aqui, não na frente dos seus clientes? Perguntou Harry, olhando por cima do ombro de Idar. Ele podia ver a STP removendo o gelo do fundo de uma pedra enquanto estudava Catrine. Não sei o que está procurando. Ele ouviu Vetlesen dizer, estou disposto a cooperar, mas não se vocês estiverem a fim de me humilhar deliberadamente e estragar as coisas para mim. Estes são meus melhores amigos. Vamos continuar, Vetlesen. Ressoou um barítono grave. Era a ave STP. Harry fitou o cirurgião infeliz. Perguntou-se o que será que ele compreendia por melhores amigos. E pensou que, se houvesse apenas uma ínfima chance de terem algo a ganhar cedendo ao pedido de Vetlesen, já valeria a pena. Ok? Disse Harry. Vamos embora. Mas você deve se apresentar na sede da polícia em Granland dentro de 1 hora, sem falta. Se não, vamos vir atrás de você com sirenes e toque de trombetas. E são bem audíveis em BYGY. Não são? Vetlesen assentiu com um gesto, e por um momento pareceu que ele, por força do hábito, queria rir. Ollen bateu a porta com um estrondo, tirou as botas e subiu correndo as escadas. A casa inteira tinha um aroma fresco de limão e sabão. Ele rompeu no quarto, e o móvel pendurado no teto tocou alto enquanto ele tirava os jeans e vestia as calças de malhar, assustando, saiu correndo. Mas, no momento em que ia agarrar o corrimão para descer a escada em 2 pulos, ouviu chamar seu nome por detrás da porta aberta do quarto da mãe. Ele entrou e encontrou Raquel de joelhos em frente à cama, com uma vassoura enfiada embaixo do móvel. Achei que tivesse feito faxina no final de semana. Fiz, mas não tão bem, disse a mãe, ao se levantar e passar a mão sobre a testa. Aonde você vai? Ao estádio. Patinar. Carsten está esperando lá fora. Volto para a hora do lanche. Ele deu meia volta e deslizou de meias pelo assoalho até a escada, dobrando-se para manter a força da gravidade baixa, como Eric V, um dos patinadores veteranos em Vale Oven, havia lhe ensinado. Espere aí, mocinho. Falando em patins. Ollie parou. Ah, não, pensou. Ela achou os patins. Ela estava na porta, de cabeça inclinada, fitando-o. E o dever de casa? Não tenho muito, respondeu aliviado e sorriu. Faço depois do lanche. Ele a viu hesitar e emendou depressa. Você fica bem nesse vestido, mãe. Ela baixou o olhar para o velho vestido azul celeste com flores brancas. E, mesmo dando-lhe um olhar repreensivo, um sorriso apareceu nos cantos de sua boca. Cuidado com isso, Ollie. Agora você está parecendo seu pai. Pensei que ele só falava russo. Ele não teve nenhuma intenção com aquele comentário, mas alguma coisa aconteceu com a mãe, que pareceu ter levado um choque. Ele saltou impaciente. Posso ir agora? Sim, pode ir. A voz de Catrine Bratt ricocheteou pelas paredes na sala de musculação, no porão da sede da polícia. Você disse isso mesmo? Que Darth Vetlesen podia ir embora, sem mais nem menos. Harry olhou para o rosto dela, que estava inclinado sobre o banco onde ele estava deitado. A lâmpada em formato de cúpula no teto envolvia a cabeça dela numa auréola amarela reluzente. A respiração de Harry estava pesada por causa da barra de ferro sobre o tórax. Ele estava prestes a fazer um levantamento de supino com 99 quilos e havia acabado de tirar a barra do suporte quando Catrine marchou para dentro da sala, frustrando sua tentativa. Eu precisei, justificou Harry, conseguindo empurrar a barra um pouco mais para cima, para que ficasse sobre as costelas. Ele veio acompanhado de seu advogado, Johan Kroh. E daí? Bem, Kroh começou perguntando sobre o método que usamos para chantagear o cliente dele, visto que a prostituição é legal na Noruega e que nossos métodos para forçar um médico respeitado a quebrar o juramento de Hipócrates também dariam boas manchetes nos jornais. Mas pelo amor de Deus, homem, gritou Catrine, a voz trêmula de ira. É um caso de assassinato. Harry não havia visto perder o controle dessa maneira antes e respondeu com a voz mais suave possível. Escute, não podemos ligar o assassinato à doença ou sequer fazer a conexão parecer provável. E Kroh sabe disso. Por isso não posso prender Vetlesen. Não, mas você não pode ficar aí deitado, sem fazer nada. Harry sentiu o tórax doer e lhe ocorreu que ela estava certíssima. Ela cobriu o rosto com as mãos. Sinto muito. Só acho que foi um dia estranho. Está bem, gemeu Harry. Pode me ajudar com essa barra. Estou quase. A outra ponta, exclamou Catrine, tirando as mãos do rosto. Temos que começar pela outra ponta. Em Bergen. Não, sussurrou Harry, com o que ainda tinha de ar nos pulmões. Bergen não pode ser considerado uma ponta. Poderia. Ele a fitou. Viu seus olhos escuros se encherem de lágrimas. TPM, sussurrou ela. Então abriu um sorriso. Foi tão rápido que quase pareceu haver outra pessoa inclinada sobre ele. Alguém com um brilho esquisito no olhar e uma voz sob total controle. E você pode simplesmente morrer. Surpreso. Ouviu seus passos se afastarem. Ouviu suas costelas estalarem e pontinhos vermelhos começaram a dançar diante de seus olhos. Ele vociferou. Agarrou a barra de ferro com força e, com um berro, empurrou. A barra nem se mexeu. Ela estava certa. De fato, ele podia morrer assim. Ele podia escolher. Engraçado, mas real. Ele se retorceu e inclinou a barra para um dos lados até ouvir os pesos caírem no chão com um estrondo ensurdecedor. Então a barra também caiu para o outro lado. Ele sentou-se e ficou olhando os pesos rolando cambaleantes pela sala, sem rumo nem sentido. Harry tomou banho, vestiu-se e subiu as escadas até o 6º andar. Deixou-se cair na cadeira, já sentindo a maravilhosa dor na musculatura, dizendo que no dia seguinte estaria todo dolorido. Havia uma mensagem de BJRN na secretária eletrônica para ele retornar a ligação o quanto antes. Quando ao atendeu, Harry ouviu ao fundo um pranto dilacerante, acompanhado de rios de guitarra com pedal de aço. O que é? Perguntou Harry. Dwight Wacom, respondeu Al, abaixando o volume. O desgraçado é sexy, não é? Quero dizer, por que me ligou? Recebemos os resultados da carta do boneco de neve. A impressão não tem nada de especial. Uma impressora laser padrão. Harry esperou. Sabia que eu tinha alguma coisa. O que chama a atenção é a folha de papel usada. Ninguém no laboratório já havia visto aquele tipo. É por isso que levou tanto tempo. É feito de Mitsumata, uma fibra de ráfia, japonesa, semelhante ao papiro. Parece ser fácil distinguir o Mitsumata pelo cheiro. Usam a casca da árvore para fazer o papel à mão. E esse tipo de folha é especialmente exclusivo. Se chama Kono. Kono. Você só o encontra em lojas especializadas. O tipo de lugar onde se vendem canetas tinteiro a 10 mil coroas, tinta especial e cadernos encadenados em couro. Você sabe. Na verdade, não sei. Não. Nem eu. Admitiu Al. Mas, seja como for, só tem uma loja em Oslo vendendo papel Kono. Fica na Gummy Drummensveien. Falei com o dono. E fiquei sabendo que é tão raro vender esse tipo de mercadoria que provavelmente não fará mais pedidos. Ele alegou que as pessoas não têm o senso de qualidade que tinham antes. Isso quer dizer? Pois é, infelizmente. Quer dizer que ele não conseguiu lembrar quando foi que vendeu a última folha. E ele é mesmo o único vendedor. Respondeu Al. Havia um em Bergen, mas parou de vender o papel há alguns anos. Al esperou pela resposta, ou melhor, pela pergunta, enquanto
Dwight Yoakam, em volume baixo, cantava, ao estilo dos Alpes, para o amor de sua vida a caminho do túmulo. Mas não houve pergunta. Harry, sim, estou pensando. Ótimo, exclamou Al. Era aquele humor interiorano que podia fazer Harry rir por um bom tempo, mesmo sem saber bem porquê. Mas nesse momento não. Harry pigarreou. Acho muito esquisito que uma folha dessa seja colocada nas mãos de um investigador de homicídio se você não quiser ser rastreado por nada nesse mundo através dela. Não precisa ter visto muitos filmes policiais na TV para saber que a gente iria verificar. Talvez ele nem soubesse que era um papel raro, sugeriu Al. Talvez não tenha sido ele quem o comprou. Claro, é possível, mas algo me disse que o boneco de neve não cometeria um deslize como esse. Mas é o que fez. Quero dizer, não acho que seja um deslize, disse Harry. Quer dizer, sim, acho que ele quer que a gente o rastreie. Por quê? É clássico. O serial killer narcisista fazendo uma peça de teatro com ele próprio no papel principal de invencível, de conquistador superpoderoso que acaba triunfando no final. Triunfando sobre quem? Bem, disse Harry, pela primeira vez expressando a ideia em voz alta, arriscando parecer narcisista. Sobre mim. Sobre você. Por quê? Sei lá. Talvez porque ele saiba que sou o único policial na Noruega a ter pegado um serial killer. Ele me vê como um desafio. É o que a carta indica. Ele menciona Torvoomba. Não sei. Oh, a propósito, tem o nome daquela loja de Bergen. Flies. A palavra foi articulada com o sotaque gutural de Bergen, ou seja, com um L suave, um longo AE com uma quebra no meio e um S macio. Peter Flash, o homem que voluntariamente pronunciou seu sobrenome igual à palavra Flash, estava ofegante, barulhento e amável, falando de bom grado. Contou que vendia todos os tipos de antiguidades, contando que fossem pequenas, mas que sua especialidade eram cachimbos, isqueiros, pastas em couro e acessórios de papelaria, novos ou usados. A maioria de seus clientes era de fregueses fixos com uma idade média na faixa da sua própria. Respondeu a pergunta de Harry sobre folhas de papel cono com um lamento na voz, dizendo que não trabalhava mais com aquele tipo de material, e fazia anos que havia tido alguma no estoque. Talvez seja pedir muito, disse Harry, mas, como a maioria dos seus clientes são fregueses conhecidos, seria possível se lembrar de alguém que comprava esses papéis de carta. Alguns deles, talvez, Mulher, e o velho que Cousin de Mlaren. Não fica registrado, mas minha mulher tem boa memória. Talvez pudessem anotar os nomes completos, suas idades aproximadas e os endereços de quem consegue lembrar e mandar por e-mail. Harry foi interrompido por um TSTCC. Não temos e-mail, filho. Nem vamos ter. Seria melhor se você me passasse um número de fax. Harry informou o fax da sede da polícia. Hesitou. Teve um impulso repentino. E os impulsos nunca vêm sem motivo. Por acaso tiveram um cliente alguns anos atrás chamado Jack Rafto. O Rafto de Ferro, Peter Flash Hill. Já ouviu falar dele? A cidade inteira sabia quem era Rafto. Não, ele não era freguês nosso. O delegado Barney Blair costumava dizer que, para isolar a única coisa possível, é preciso eliminar tudo que é impossível. Por isso, o investigador não deve se desesperar, mas ficar feliz toda vez que puder apagar uma pista que não contribui para solucionar o caso. Além do mais, havia sido só um impulso. Bem, agradeço mesmo assim, disse Harry. Tenha um bom dia. Ele não era freguês, continuou Flash. O freguês era eu. Como assim? Ele me trazia coisinhas usadas, isqueiros de prata, canetas de ouro, coisas assim. Às vezes, eu comprava dele. Bem, isso era antes de eu saber de onde vinham as coisas. E de onde vinham? Você não sabe. Ele as roubava das cenas de crime nas quais trabalhava. Mas ele nunca comprava nada. Rafto não precisava do tipo de coisas que vendemos. Mas folhas de papel? Todos precisam de folhas de papel. Não é mesmo? Bem, um momento. Me deixe conferir com a minha mulher. Ele pôs a mão sobre o fone, mas Harry conseguiu ouvi-lo chamar, seguido por uma conversa mais baixinha. A mão foi retirada e Flash trompetiu exultante, com sotaque de Bergen. Ela acha que Rafto ficou com o restante das folhas quando a gente parou de vendê-las, em troca de uma caneta de prata holandesa quebrada. Baita memória. Essa da minha mulher. Harry desligou, sabendo que estava a caminho de Bergen. Às 9 da noite, ainda havia luz no primeiro andar do número 6 da Prince Lane, em Oslo. Do lado de fora, o prédio de 6 andares parecia com qualquer outro prédio comercial, com fachada moderna de tijolo aparente e aço cinza. No interior, a mesma coisa, considerando que a maioria dos 400 empregados era composta de engenheiros, especialistas em TI, cientistas sociais, técnicos de laboratório, fotógrafos, etc. Não obstante, o lugar era a Unidade Nacional para o Combate ao Crime Organizado e Outros Crimes Graves, em geral, chamado pelo seu nome antigo Criminal Police Center, Central da Polícia Criminal, ou simplesmente pela forma abreviada, CRIPOS. Sven Lepsvik havia acabado de liberar seus homens após uma revisão da investigação do assassinato. Permaneciam apenas 2 deles na sala de reunião friamente iluminada. Não é muita coisa, concluiu Harry Ho. Uma boa variante de zero, disse Sven Lepsvik, massageando as pálpebras com o polegar e o dedo indicador. Vamos tomar um chopp para você contar o que desencavaram. Harry contou enquanto Sven Lepsvik dirigia para o Justizen, um bar no centro que era caminho de casa para os dois. Sentaram-se à mesa no fundo do bar frequentado por muita gente, de estudantes sedentos, advogados e policiais cuja sede era ainda maior. Estou pensando em levar Catherine Bratt para Bergen em vez de Sky, comentou Harry, bebericando água com gás direto da garrafa. Pouco antes de vir para cá, verifiquei os documentos dela na ficha de emprego. Ela ainda está bem verde, mas consta que já trabalhou em 2 casos de assassinato em Bergen. Se minha memória não falha, você foi para lá para cuidar dos 2. Bratt, claro, me lembro bem dela. Sven Lepsvik e fez sinal para o barman pedindo outro chopp. Satisfeito com ela? Muito satisfeito. Ela é extremamente competente. Lepsvik piscou para Harry, que viu no colega aquele olhar vidrado de cansaço após os 3 chopps. E, se não fossemos os 2 casados, acho que eu teria dado uma bela cantada nela. Ele esvaziou o copo. Estava mais interessado em saber se você a considerava estável, disse Harry. Estável? É, tem algo nela. Não sei direito como explicar. Algo intenso. Sei o que quer dizer, disse Lepsvik, assentindo com um demorado gesto de cabeça, seu olhar tentando focar o rosto de Harry. A ficha dela é impecável, mas, cá entre nós, ouvi um dos rapazes de lá fazer um comentário sobre ela e o marido. Lepsvik procurou algum estímulo no rosto de Harry para ir adiante. Não encontrou, mas prosseguiu mesmo assim. Algo, você sabe, que ela curte couro e borracha. S&M. Parece que frequentavam clubes do ramo. Meio tarada. Não é da minha conta, disse Harry. Não, não, nem da minha, exclamou Lepsvik e abriu os braços, na defensiva. É apenas um boato. E sabe de uma coisa? Lepsvik riu entre os dentes, inclinando-se sobre a mesa até Harry sentir o hálito de cerveja em sua boca. Ela pode me dominar quando quiser. Harry sacou que devia ter transparecido algo no olhar, porque Lepsvik parecia de repente arrependido de sua franqueza e recuou depressa para seu lado da mesa. E continuou num tom mais pragmático. Ela é profissional, esperta, intensa e engajada. Lembro que ela insistiu com certa veemência exagerada para que eu ajudasse em alguns casos já ativados, mas nem um pouco instável. Pelo contrário, mais do tipo fechado e carrancudo. Mas nisso ela não está sozinha. De fato, acho que vocês dois podem formar uma equipe perfeita. Harry sorriu com um comentário sarcástico e se levantou. Obrigado pela dica, Lepsvik. Que tal me dar uma dica em troca? Você e ela estão? Minha dica, disse Harry, jogando uma nota de 100 coroas na mesa, é que você deixe o carro aqui. Capítulo 14. Dia 9. Bergen. Às 8h26 em ponto, as rodas do DY604 de Oslo tocaram o asfalto molhado do aeroporto de Flesland, com força suficiente para Harry despertar depressa. Dormiu bem? Perguntou Catherine. Harry fez que sim. Esfregou os olhos e observou o amanhecer chuvoso e cinzento. Você falou dormindo. Ela sorriu. Harry não queria perguntar sobre o que. Preferiu recapitular rapidamente com o que havia sonhado. Não foi com Raquel. Fazia tempo que não sonhava com ela. Ele a havia afugentado. Juntos. Eles a haviam afugentado. Mas havia sonhado com Barney Blair,
seu chefe mentor que subira aos planaltos de Bergen, tendo sido encontrado no lago Revotenen 2 semanas depois. Era uma decisão que Miller havia tomado, porque ele, exatamente como Zenon com seu dedão doído, não achava que a vida valesse mais a pena. Será que Jet Rafto havia chegado à mesma conclusão? Ou será que ainda estava vivo por aí em algum lugar? Já telefonei para a ex-mulher de Rafto, disse Katrine ao atravessarem o hall de chegada. Nem ela nem a filha querem mais falar com a polícia, não querem reabrir velhas feridas. Mas tudo bem, os relatórios daquela época são mais do que suficientes. Entraram num táxi em frente ao terminal. Bom estar em casa? Perguntou Harry em voz alta devido ao martelar da chuva e o zunido ritmado do para-brisa. Katrine deu de ombros, indiferente. Sempre odiei a chuva. E também o pessoal de Bergen, por alegar que não chove tanto aqui quanto o pessoal do leste insiste em dizer. Eles passaram a Damarcas, e Harry olhou para o topo do Hurricane. Estava coberto de neve, e pôde ver o teleférico em funcionamento. Passaram pelas ruas de acesso, que pareciam um ninho de víboras beirando o lago Storlondegadisva, chegando por fim ao centro, que para os visitantes era sempre uma surpresa bem-vinda depois da padecente paisagem até lá. Hospedaram-se no hotel SAS em Bridgen, no porto. Harry havia perguntado se Katrine queria ficar na casa dos pais, mas ela havia respondido que seria muito estresse para uma noite só, que eles teriam trabalho demais e que, na verdade, ela nem avisara que estaria na cidade. Receberam os cartões de seus quartos e ficaram em silêncio no elevador. Katrine olhou sorrindo para Harry, como se o silêncio nos elevadores fosse uma piada implícita. Harry baixou o olhar, torcendo para que seu corpo não estivesse mandando sinais falsos, ou verdadeiros. Finalmente, as portas se abriram, e os quadris dela balançaram pelo corredor. Recepção em 5 minutos, anunciou Harry. O que temos agendado? Perguntou ela quando, 6 minutos mais tarde, estavam sentados no saguão. Katrine se inclinou para frente na poltrona funda e folheou sua agenda de couro. Ela havia trocado de roupa e usava um elegante terninho cinza que fazia com que ela imediatamente se mesclasse à clientela executiva do hotel. Você vai encontrar Knut Miller Nielsen, o chefe da divisão de pessoas desaparecidas e crimes violentos. Você não vem? Teria que cumprimentar e conversar com todo mundo e perderia o dia todo. Na verdade, é melhor que você nem mencione meu nome. Só vai deixá-los chateados por eu não ter ido fazer uma visita. Vou para Isjodien para conversar com a última pessoa que viu Rafto. E onde foi isso? Perto das docas. A testemunha ouviu estacionar o carro e entrar no parque de Norges. Ninguém voltou para pegar o carro. E esquadrinharam a área sem encontrar nada. O que fazemos depois? Perguntou Harry, enquanto passava os dedos pelo queixo e pensava que devia ter se barbeado antes de viajar. Você faz uma revisão dos relatórios antigos com os investigadores que trabalhavam no caso e que ainda estão na delegacia, para refrescá-lo. Tentar vê-lo por outro ângulo. Não, objetou Harry. Katrine levantou o olhar da agenda. Os investigadores da época chegaram às suas próprias conclusões e só vão defendê-las, explicou Harry. Prefiro ler os relatórios em paz e com calma em Oslo, e usar o tempo aqui para conhecer Jet Rafto melhor. Os pertences dele estão em algum lugar. Katrine fez que não. A família doou tudo para o exército de salvação. Não era grande coisa, parece. Alguns móveis e roupas. E o lugar onde morava ou costumava ficar. Ele morava sozinho num apartamento em Sandviken depois do divórcio, mas o imóvel foi vendido faz tempo. E não há nenhuma casa que frequentava na infância. Casa de campo ou cabana que ainda pertence à família. Katrine hesitou. Os relatórios mencionam uma cabana na área de veraneio da corporação policial, na ilha de Fini, em Fed. Nesses casos, as famílias costumam ficar com as cabanas. Quem sabe possamos vê-la. Tenho o telefone da mulher de Rafto. Vou ligar para ela. Pensei que ela não estivesse falando com a polícia. Katrine deu uma piscada. Na recepção, Harry tomou emprestado um guarda-chuva, que as rajadas de vento viraram ao avesso antes de ele chegar ao Fisketoge, o mercado de peixes, e que parecia um morcego espancado quando, de cabeça baixa, ele correu para a entrada da delegacia de Bergen. Na recepção, enquanto esperava o delegado Knut Miller Nielsen, Katrine ligou para contar que a cabana enfim ainda estava em poder da família Rafto. Mas a mulher dele não pôs mais os pés lá depois do caso. E ela acha que nem a filha. Vamos para lá, disse Harry. Até uma hora termino aqui. Está bem, vou arranjar um barco. Me encontre no cais de Zacarias. Knut Miller Nielsen era um urso de pelúcia risonho com olhos ou dentes e mãos do tamanho de raquetes de tênis. As altas pilhas de papel fizeram parecer preso atrás de um monte de neve, com suas raquetes entrelaçadas atrás da cabeça. Rafto, ponderou Knut Miller Nielsen, depois de dizer que não chovia tanto em Bergen como o pessoal do leste alegava. Parece que os policiais têm uma tendência a escapar pelos seus dedos, disse Harry, mexendo na foto de Jet Rafto que viera com o relatório que tinha no colo. É mesmo. Miller Nielsen olhou com um ar questionador para Harry, que tinha encontrado uma cadeira num canto da sala sobre a qual não havia papel. Barney Miller, disse Harry. Exato, disse Miller Nielsen, mas o tom de voz inseguro traiu. O oficial que desapareceu em Flien. Claro, Miller Nielsen deu uma tapa na testa. Caso trágico. Ele ficou tão pouco por aqui, então não tive tempo de. Achamos que ele se perdeu, não foi? Foi o que aconteceu. Respondeu Harry e olhou pela janela, pensando no percurso trilhado por Barney Miller do idealismo à corrupção, em suas boas intenções, suas trágicas pisadas em falso, que outros nunca ficariam sabendo. O que pode me dizer sobre Jet Rafto? Meu doppelganger espiritual em Bergen, pensou Harry depois da descrição de Miller Nielsen. Péssima relação com a bebida, temperamento difícil, lobo solitário, não confiável, moral duvidosa e uma ficha bastante suja. Mas ele tinha excelentes habilidades analíticas e intuitivas, completou Miller Nielsen. E uma enorme força de vontade. Era como se fosse movido a algo. Não sei bem como explicar. Rafto era um extremista. O que fica óbvio agora é que sabemos o que aconteceu. E o que aconteceu? Perguntou Harry, visualizando um cinzeiro no meio das pilhas de papel. Rafto era violento. E sabemos que ele esteve no apartamento de Onyetlan pouco antes de ela ser assassinada. E que ela possivelmente tinha informações reveladoras sobre o assassino de Laila Azen. Além disso, ele mesmo desapareceu logo depois. Não é improvável que tenha se afogado. Pelo menos, não vimos nenhum motivo para iniciar uma investigação minuciosa. Ele não pode ter fugido para o exterior. Miller Nielsen fez que não com um sorriso. Por que não? Permita-me dizer que, neste caso, tínhamos a vantagem de conhecer o suspeito muito bem. Mesmo que ele teoricamente pudesse ter fugido de Bergen, não fazia o tipo. Simples assim. E nenhum parente ou amigo teve sinal de vida dele. Miller Nielsen fez que não. Os pais dele já morreram, e Rafto não tinha muitos amigos. Sua relação com a ex-mulher era tão tensa que seria improvável ele entrar em contato com ela. E a filha tinha uma boa relação. Menina legal, aplicada. Até que deu certo, levando em conta a criação que teve. Harry notou o subentendido senso comum. Até que deu certo. Uma frase típica em delegacias pequenas, onde era natural saber tudo, ou quase tudo, sobre a maioria das pessoas. Rafto tinha uma cabana em Fini, não é? Perguntou Harry. Tinha. E é claro que ela poderia ser um lugar lógico para se esconder. Ruminar um pouco as coisas, então, Miller Nielsen traçou uma linha horizontal sobre o pescoço com sua mão gigante. Vasculhamos a cabana, fizemos buscas com cães na ilha e dragamos as águas. Nada. Pensei em dar uma olhada por lá. Não tem muito para ver. Temos uma cabana bem em frente à cabana de Rafto de ferro. E, infelizmente, ela está caindo aos pedaços. É uma vergonha que a mulher dele não se desfaça dela, considerando que nunca vai lá. Miller Nielsen olhou para o relógio. Tenho que ir a uma reunião, mas um dos inspetores que trabalhou no caso naquela época vai rever os relatórios com você. Não será preciso, disse Harry, olhando para a foto que repousava sobre seu colo. De repente, o rosto pareceu estranhamente familiar, como se o tivesse visto há pouco tempo. Uma pessoa disfarçada. Alguém que tivesse visto de passagem na rua. Alguém num papel tão trivial que ele não havia prestado atenção. Um dos guardadores de carros que andava pela rua Sophie ou atendente do Vimonopolete. Harry desistiu. Não, Jet. Então, como é? Perguntou Miller Nielsen. Você disse Rafto de ferro. Vocês não chamavam simplesmente de Jet? Miller Nielsen lançou a Harry um olhar dúbio, esboçou um riso, mas se contentou com um sorriso torto. Não, acho que não. Bem, obrigado pela sua ajuda. Ao sair, Harry ouviu Miller Nielsen chamar e se virou. O chefe da divisão estava na porta da sua sala no final do corredor, e suas palavras repercutiram em eco entre as paredes. Acho que Rafto também não teria gostado. Harry parou em frente à delegacia e ficou olhando as pessoas nas calçadas que, cabisbaixas, se esforçavam para enfrentar o vento e a chuva. Não conseguia se livrar daquela sensação, a de que algo ou alguém estava por perto, visível. Se ele ao menos pudesse ver as coisas do modo certo, sob a luz certa. Katrine buscou Harry no cais, conforme combinado. O amigo me
emprestou, disse ela ao conduzir a lancha de 21 pés, típica naquela área, para fora do porto estreito. Ao navegarem pela península Nojens, um ruído fez Harry se virar e um totem apareceu em sua vista. Os rostos de madeira, boquiabertos, gritavam roucamente em sua direção. Uma rajada de vento frio passou pelo barco. São os leões marinhos do aquário, explicou Catherine. Harry apertou o casaco ainda mais. Fini era uma ilha pequena, além de arbustos. Não havia vegetação naquele pedaço de terra chicoteado pela chuva, mas havia cais, onde Catherine amarrou o barco de forma experiente. A área residencial consistia em 60 habitações de madeira, em proporções de casinhas de boneca, que lembraram Harry das residências dos mineradores que ele tinha visto em Soweto. Catherine guiou Harry pelo caminho de cascalho entre as cabanas e se aproximou de uma. Ela destacava-se das demais porque a tinta estava toda descascada. Uma das janelas estava quebrada. Catherine ficou na ponta dos pés, agarrou o globo de uma luminária sob a porta e o desatarrachou. Um ruído áspero veio de dentro do globo quando ela o girou, e insetos mortos esvoaçaram para fora dele, junto com uma chave, que ela catou no ar. A ex-mulher gostou de mim, disse Catherine, enfiando a chave na fechadura. Havia um cheiro de mofo e madeira podre no interior. Harry olhou para dentro da penumbra, ouviu o estalar do interruptor e a luz se acendeu. Então ela tem luz mesmo não usando a cabana, comentou ele. É comunitário, explicou Catherine, lentamente esquadrinhando o lugar. A polícia paga. A cabana tinha 25 metros quadrados, consistindo em uma sala com cozinha americana e um quarto de dormir. Garrafas vazias de cerveja cobriam a bancada da cozinha e a mesa da sala. Não havia nada nas paredes, nenhuma peça decorativa nas janelas ou livros na estante. Também tem um porão, disse Catherine, apontando para um alçapão no chão. Isso é sua área. O que fazemos agora? Procuramos, respondeu Harry. O quê? Essa é a última coisa com que nos preocupamos. Por quê? Porque é fácil ignorar algo importante se estiver procurando outra coisa. Esvazia a mente. Vai entender o que está procurando quando se deparar com a coisa. Ok, respondeu Catherine com lentidão exagerada. Você começa aqui em cima, disse Harry, indo até o alçapão e puxando a argola de ferro. Uma estreita escada de madeira o levou até a escuridão embaixo. Ele torceu para que a parceira não visse sua hesitação. Teias de aranha secas cujas donas estavam há muito tempo mortas grudaram no rosto de Harry enquanto ele descia para o escuro úmido cheirando a terra e tábuas podres. O porão inteiro era subterrâneo. Ele encontrou um interruptor no fim da escada e o ligou, sem resultado. A única luz lá embaixo vinha do olho vermelho de um freezer numa das paredes. Ele ligou sua lanterna de bolso e o feixe de luz caiu numa porta que levou até um depósito. As dobradiças rangeram quando ele abriu. Era um cubículo de carpintaria com ferramentas. Para um homem com ambições de fazer algo relevante, pensou Harry, além de capturar assassinos. Porém as ferramentas não pareciam ter sido muito usadas. Talvez Rato tivesse compreendido que não era bom em mais nada, que não era do tipo que constrói, mas do tipo que limpa tudo no final. Um ruído repentino fez Harry dar meia volta. Respirou aliviado ao perceber que era só o termostato do freezer que havia acionado a ventoinha. Harry foi até o outro depósito. Tudo estava coberto por uma manta. Ele a removeu e o cheiro de umidade e mofo o acertou em cheio. O feixe de luz captou um guarda-sol deteriorado, uma mesa de plástico, uma pilha de gavetas de freezer, cadeiras de plástico descoloridas e um conjunto de croquet. Não havia mais nada no porão. Ele ouviu Catherine remexer no andar de cima e ia fechar a porta para o depósito, mas uma das gavetas de plástico havia deslizado para o vão da porta quando ele retirou a coberta. Ia empurrá-la com o pé no momento em que parou para olhá-la. A luz da lanterna podia ver a escrita em relevo no lado. Electrolux. Harry foi até a parede onde a ventoinha do freezer ainda zumia. Era Electrolux. Ele pegou a maçaneta e puxou, mas a porta estava emperrada. Descobriu a fechadura logo embaixo da maçaneta e entendeu que o freezer simplesmente estava trancado. Ele foi até o depósito de ferramentas e pegou um pé de cabra. Ao voltar, Catherine estava descendo a escada. Nada lá em cima, anunciou ela. Acho que podemos ir embora. O que está fazendo? Quebrando a lei de busca e apreensão, disse Harry, que havia enfiado a ponta do pé de cabra na porta do freezer logo acima da fechadura. Fez contrapeso com seu corpo na outra ponta. Nada aconteceu. Ele mudou de posição, apoiou um pé na escada e empurrou. Merda de. A porta se abriu com um estalido seco e Harry caiu de cabeça. Ele ouviu a lanterna bater no chão de tijolos e sentiu o frio atingi-lo, como se fosse o sopro vindo de uma geleira. Estava tateando no escuro procurando a lanterna quando ouviu Catherine. O grito atravessou seu corpo todo, vinha do fundo da garganta e se transformou num soluço histérico, parecido com uma gargalhada. Silenciou por alguns segundos enquanto ela tomava fôlego antes de recomeçar. O mesmo grito longo, como um canto dolorido, metódico e ritual de uma mulher em trabalho de parto. Mas a essa altura Harry já havia visto a coisa e sabia o motivo do grito. Depois de 12 anos, o freezer ainda estava funcionando perfeitamente, e sua luz interna mostrava algo apertado lá dentro, com os braços na frente, joelhos dobrados e a cabeça espremida contra o teto. O corpo estava coberto por cristais de gelo, como se uma camada de fungo branco tivesse se alimentado dele, e a posição retorcida era a representação visual do grito de Catherine. Mas não foi isso que fez o estômago de Harry embrulhar. No momento em que a porta foi aberta à força, o corpo, que provavelmente estava encostado à porta, havia caído para a frente, e a testa tinha batido no canto da porta, fazendo os cristais de neve caírem do rosto e salpicarem o chão do porão. Foi assim que Harry pôde constatar que era Ger Rafto quem sorria para eles. A boca com que ele sorria não era aquela que estava costurada em zigue-zague, com um fio grosso e fibroso, entrando e saindo dos lábios. O sorriso atravessava o queixo e subia para as bochechas, desenhado com uma fileira de pregos pretos que só podiam ter sido martelados. O que chamou a atenção de Harry, porém, foi o nariz. Harry engoliu a bilha e a fossa. O osso nasal e a cartilagem deviam ter sido retirados primeiro. O frio havia sugado toda a cor da cenoura. O boneco de neve estava completo. Parte 3, capítulo 15, dia 9, número 8. Eram 8 horas da noite, mas as pessoas que desciam a Grand Landsleire podiam ver que a luz estava acesa em todo o sexto andar na sede da polícia. Na sala K1, All, Sky, Spen Lepsvik, Gunnar Hagen e o superintendente estavam sentados diante de Harry. Haviam se passado 6 horas e meia desde que encontraram Jet Rafto em Fini, e 4 desde que Harry ligara de Bergen antes de ir para o aeroporto, convocando a reunião. Harry havia reportado a descoberta do corpo, e até o superintendente tinha se retorcido na cadeira quando ele enviará por e-mail para a delegacia de Bergen as fotos da cena do crime. O relatório da necropsia ainda não está pronto, disse Harry, mas a causa da morte é bastante evidente. Uma arma na boca e uma bala atravessando o palato, saindo pela parte de trás da cabeça. Aconteceu no local. Os rapazes de Bergen encontraram a bala na parede do depósito. Sangue e substância cerebral? Perguntou Sky. Não, respondeu Harry. Não depois de tantos anos, emendou Lepsvik. Ratos, insetos. Poderia haver evidências residuais, disse Harry. Mas falei com o perito técnico e concordamos. Rato provavelmente ajudou para não fazer muita sujeira. Hein? Perguntou Sky. Gemeu Lepsvik. A ficha pareceu cair para Sky, e seu rosto se contorceu de horror. Ah, cacete, desculpe, interrompeu Hagen. Alguém pode explicar do que vocês estão falando? É algo que às vezes presenciamos em casos de suicídio, disse Harry. O coitado suga o ar do cano antes de atirar em si mesmo. O vácuo faz com que produza menos. Ele procurou a palavra certa. Sujeira. O que aconteceu aqui é que provavelmente mandaram Rato sugar o ar. Lepsvik balançou a cabeça. E um policial como Rato devia saber exatamente o porquê. Hagen empalideceu. Meu Deus. Mas como? Como seria possível fazer um homem sugar? Talvez lhe tenha sido dado uma escolha, sugeriu Harry. Há piores maneiras de morrer do que com uma bala na boca. Instalou-se um silêncio total, e Harry deixou reinar por alguns segundos antes de prosseguir. Até agora não encontramos os corpos das vítimas. Rafto também foi escondido, mas ele teria sido encontrado bem rápido se os parentes não tivessem evitado ir à cabana. Isso me leva a crer que Rafto não fazia parte do projeto do assassino. Que você acredita ser um serial killer? Não havia nada desafiador no tom de voz do superintendente, apenas um desejo de confirmação. Harry assentiu. Se Rafto não fazia parte desse chamado projeto, qual seria o motivo então? Não sabemos, mas, quando um investigador é assassinado, é natural pensar que ele passou a representar um perigo para o assassino. Spen Lepsvik pigarreou. Às vezes, a maneira de os corpos serem tratados revela algo sobre o motivo. Nesse caso, por exemplo, o nariz foi tocado por uma cenoura. Em outras palavras,
Está apontando o nariz para nós, fazendo piada com a nossa cara. Perguntou Hagen. Talvez esteja dizendo para não metermos o nariz, sugeriu Al. Exato, exclamou Hagen. Um aviso para os outros ficarem longe. O superintendente inclinou a cabeça e olhou Harry de soslaio. E quanto à boca costurada? Um recado. Fiquem de bico calado, disse Sky, convencido. Exato, exclamou Hagen mais uma vez. Se Rafto era corrupto, talvez ele e o assassino fossem parceiros de alguma forma e Rafto tenha ameaçado desmascará-lo. Olharam para Harry, que não havia reagido a nenhuma das sugestões. E então, rosnou o chefe. Vocês podem estar certos, é claro, disse Harry. Mas eu acho que o único aviso que ele quer dar é que o boneco de neve esteve lá. E que ele gosta de fazer bonecos de neve. Ponto final. Os outros trocaram olhares, mas ninguém objetou. Temos outro problema, continuou Harry. A delegacia de Bergen informou à imprensa que uma pessoa foi encontrada morta em Fini, mais nada. E eu pedi que retivessem maiores detalhes por enquanto, para termos alguns dias para procurar pistas sem que o boneco de neve fique sabendo que encontramos o corpo. Infelizmente, seria inocência contar com 2 dias. Nenhuma delegacia é tão impermeável. A imprensa vai publicar o nome de Rafto amanhã cedo, disse Sven Lepsvik. Conheço o pessoal do Bergen Incidente e do Bergen Savisen. Errado. Ouviram atrás de si. Vai estar no último noticiário da TV 2 hoje à noite. Não só o nome, mas detalhes sobre a cena do crime e a conexão com o boneco de neve. Viraram-se. Katrine Bratt estava na porta. Ela ainda estava pálida, mas não com o tom cinzento que tinha na hora em que Harry a havia observado enquanto ela navegava para fora da ilha, ao passo que ele ficou para esperar a polícia. Então você conhece aquele pessoal da TV 2? Perguntou Sven Lepsvik, esboçando um sorriso. Não, respondeu Katrine. Conheço a delegacia de Bergen. Onde você esteve? Bratt. Perguntou Hagen. Você sumiu faz horas. Katrine olhou para Harry, acenou com a cabeça de modo imperceptível e pigarreou. Katrine estava fazendo umas coisas que eu pedi. Então deve ter sido importante. Nos conte, Bratt. Não precisamos tratar disso agora, disse Harry. Só estou curioso, provocou Hagen. Merda de general de poltrona, pensou Harry. Senhor pontualidade, senhor relatórios, não pode deixá-la em paz. Não está vendo que a moça ainda está em choque? Você mesmo empalideceu ao ver aquelas fotos. Ela correu para casa, fugiu de tudo. E daí, ela já voltou. Deu um tapinha no ombro dela em vez de humilhá-la diante dos colegas. Foi o que passou pela mente de Harry, alto e claro, enquanto tentava captar o olhar de Hagen para fazê-lo entender. E então, Bratt, estive verificando algumas coisas, disse Katrine e levantou o queixo. Estou vendo. Tipo o quê? Por exemplo, Tipo e David Lesen estudando medicina na época em que Laila Asen e Onetlan foram mortas e Rafto sumiu. E isso é relevante? Perguntou o superintendente. É relevante, respondeu Katrine. Porque ele estudava na Universidade de Bergen. Kaun silenciou. Um estudante de medicina. O superintendente olhou para Harry. Por que não? Respondeu Harry, que mais tarde virou cirurgião plástico e disse que gosta de modelar as pessoas. Verifiquei os lugares onde fez estágio como residente e depois trabalhou, disse Katrine. Não coincidem com os lugares onde desapareceram as mulheres que acreditamos terem sido mortas pelo boneco de neve. Mas, como médico novato, é comum viajar bastante. Em conferências, trabalhos temporários. Uma pena que Crow não nos deixe falar com o cara, lamentou Sky. Esquece, disse Harry. Vamos prender Vetlesen. Alegando o quê? Perguntou Hagen. Que ele estudou em Bergen, por tentativa de pagar por sexo com menores. Com base em quê? Questionou o superintendente. Temos uma testemunha, o dono do Leon, e temos fotos que ligam Vetlesen ao lugar. Detesto ter que dizer isso, mas conheço aquele cara do Leon, e ele nunca vai testemunhar, disse Sven Lepsvik. O caso não vai se sustentar. Com certeza vão ter que soltar Vetlesen em questão de 24 horas. Eu sei, disse Harry, olhando o relógio. Ele calculou quanto tempo levaria para dirigir até Bates GDY. E é incrível que as pessoas conseguem contar durante esse espaço de tempo. Harry tocou a campainha outra vez, pensando que aquilo se parecia com suas férias de verão quando era menino, enquanto todos viajavam. Ele era o único garoto a ficar em Upsal. Ele havia tocado a campainha na casa de Sten ou de um dos outros amigos, na esperança de que um deles, por milagre, estivesse em casa e não na casa da avó em Alden, na casa de campo em San ou acampando na Dinamarca. Harry tinha tocado a campainha de novo até se dar conta de que restava uma única chance. Tresco, com quem ele e Sten nunca estavam a fim de brincar, mas que mesmo assim sempre estava por perto, como uma sombra esperando que mudassem de opinião e o aceitassem no grupo. Ele devia ter escolhido Harry e Sten por eles também não serem tão populares, e, por isso, formarem um clube do qual ele tinha mais esperança de participar. E essa era a sua oportunidade, por ele ser o único que havia restado e porque Harry sabia que Tresco sempre estava em casa, pois sua família nunca tinha dinheiro para ir a lugar nenhum e ele não possuía outros amigos com quem brincar. Harry escutou chinelos sendo arrastados dentro da casa e a porta foi entreaberta. O rosto da mulher se iluminou, da mesma forma que o rosto da mãe de Tresco se iluminava ao ver Harry. Ela nunca o convidava para entrar, mas chamava Tresco, ia buscá-lo, ralhava com ele, enfiava-o na sua parca horrível e o enxotava para a escada do lado de fora da casa, onde ficava moado olhando para Harry. E Harry sabia que Tresco sabia, e podia sentir seu ódio mudo ao descerem a rua para a loja de guloseimas. Mas tudo bem, ajudava a passar o tempo. Infelizmente, Idar saiu, disse a senhora Vetlesen. Mas não quer entrar para esperar, ele disse que só ia dar uma voltinha. Harry fez que não se perguntou se ela podia ver as luzes azuis varrendo a escuridão de BYGDY na rua atrás dele. Apostou que havia sido Scar quem ligar as luzes, aquele idiota. Ele saiu a que horas? Um pouco antes das 5. Mas isso já faz horas, disse Harry. Ele disse para onde ia. Ela fez que não. Ele nunca me conta nada. O que o senhor acha disso? Nem quer deixar a própria mãe a par do que anda fazendo. Harry agradeceu e disse que voltaria mais tarde. Desceu o caminho de cascalho e as escadas até o portão de ferro retorcido. Não encontraram Idar Vetlesen no consultório, ou no Hotel Leon, e o clube de curling estava fechado e às escuras. Harry fechou o portão e foi até o carro da polícia. O policial fardado abaixou o vidro. Apague a luz azul, pediu Harry e se dirigiu a Scar no banco de trás. Ela disse que ele não está e deve estar dizendo a verdade. Melhor vocês esperarem aqui para ver se ele volta. Ligue para o policial de plantão e peça para montarem uma equipe de busca. Mais nada pelo rádio da polícia, ok? Dirigindo de volta à cidade, Harry ligou para a central administrativa da Telenor e ficou sabendo que Torkilsen já havia ido para casa e que uma eventual requisição para localizar Idar Vetlesen pelo rastreio do seu celular devia ser apresentada pelas vias formais na manhã seguinte. Ele desligou e aumentou o volume de Vermilion, do Slipknot, mas sentiu que não estava naquele clima e apertou o botão de digitar para mudar para um CD de Joe Evans que ele havia reencontrado no fundo do porta-luvas. A rádio NRK de notícias 24 horas tagarelava enquanto ele tentava abrir a caixa do CD. A polícia está procurando um médico na casa dos 30 anos, morador de BYGDY. O homem é suspeito de ter alguma ligação com os assassinatos do boneco de neve. Droga, berrou Harry e jogou o CD de Joe Evans no para-brisa, fazendo chover cacos de plástico. O CD caiu próximo aos pedais. Completamente frustrado, Harry acelerou e passou um caminhão-tanque que estava na pista à esquerda. 20 minutos. Havia levado 20 minutos, porque simplesmente não dava um microfone e tempo de transmissão ao vivo para a sede da polícia. A cantina na sede da polícia estava fechada e vazia, mas foi lá que Harry a encontrou. Ela e seus sanduíches numa mesa para 2. Harry sentou-se na outra cadeira. Obrigado por não contar a ninguém que eu perdi o controle, enfim. Agradeceu Katrine, baixinho. Harry assentiu. Para onde você foi? Eu fiz o check-out no hotel e consegui pegar o voo das 3 para Oslo. Eu precisava sair dali. Ela olhou para a xícara de chá. Eu sinto muito. Tudo bem, disse Harry, olhando para o fim do pescoço inclinado dela, o cabelo preso em um coque e a delicada mão sobre a mesa. Ele a via de modo diferente agora. Quando uma pessoa durona perde o controle, perde para valer. Por quê? Talvez por ter pouca prática em situações de descontrole. Katrine assentiu, ainda com o olhar na xícara de chá com o logo do clube esportivo da polícia. Você também é um controlador, Harry. Nunca perde a cabeça. Ela levantou o olhar, e Harry pensou que devia ser a luz intensa em suas íris que dava ao branco dos olhos um vago toque de azul. Ele procurou o maço de cigarros. Tenho horas de prática em perder o controle. Quase não pratiquei outra coisa além disso. Tenho faixa preta no quesito. Ela esboçou um sorriso como resposta. Já mediram a atividade cerebral de boxeadores experientes? Prosseguiu ele. Sabia que eles perdem a consciência várias vezes durante uma luta. Um segundinho aqui e outro lá. Mas mesmo assim conseguem ficar em pé. Como se o corpo soubesse que é temporário.
tomasse o controle e os mantivesse de pé até recuperarem a consciência. Harry bateu no maço e retirou um cigarro. Eu também perdi o controle na cabana. A diferença é que, depois de todos esses anos, meu corpo sabe que vou recuperar o controle. O que você faz? Perguntou Catherine, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Para não ser nocauteado logo de cara, faço o que os boxeadores fazem. Acompanho o golpe. Não resisto. Se alguma parte do que acontece no trabalho afeta você, deixe-o. De qualquer modo, você não vai conseguir evitar no longo prazo. Aceite pouco a pouco, vá liberando feito uma represa. Não deixe acumular até estourar um muro de contenção. Ele enfiou o cigarro entre os lábios, sem acender, e continuou. Eu sei. O psicólogo da corporação te disse tudo isso quando você era aspirante. Meu conselho é o seguinte, mesmo quando você vai liberando essas coisas na vida real, deve tentar sentir o que isso faz com você. Sentir se está te destruindo. Ok? Respondeu Catherine. E o que a gente faz caso sinta que a coisa está te destruindo? Procura outro emprego. Ela o fitou longamente. E o que você fez, Harry? O que você fez quando sentiu que estava te destruindo? Harry mordeu o filtro de leve, sentiu a fibra seca e macia raspar em seus dentes, e pensou que ela podia ser uma irmã ou uma filha, que eram feitas do mesmo material, duro, rígido e pesado, com grandes fendas. Esqueci de procurar outro emprego. Respondeu ele. Ela sorriu. Sabe de uma coisa? Perguntou ela baixinho. O quê? Ela estendeu a mão, arrancou o cigarro da boca dele e se inclinou sobre a mesa. Eu acho. A porta da cantina se abriu com um golpe. Era all. TV2. Anunciou ele. Está passando no noticiário agora. Nomes e fotos de Rafto e Vetlesen. E com isso veio o caos. Mesmo às 11 da noite, o saguão da sede da polícia ficou lotado de jornalistas e fotógrafos em meia hora. Todos esperando o chefe da Kripos, Spen Lepsvik, ou Hagen, o chefe da homicídios, ou superintendente, ou comandante da polícia, ou, a princípio, qualquer um que aparecesse para dizer alguma coisa. Murmurando entre si que a polícia devia saber de sua responsabilidade em manter o público em geral informado sobre um assunto tão grave, chocante e bom para a venda de jornais. Harry estava no corrimão do mezanino, olhando-os lá embaixo. Circulavam como tubarões irrequietos, consultando um ao outro, enganando um ao outro, ajudando um ao outro, blefando e farejando pequenas informações. Alguém tinha ouvido alguma coisa. Teria coletiva de imprensa essa noite, ou ao menos um briefing improvisado. Vetlesen já estaria a caminho da Tailândia. O deadline se aproximava. Algo tinha que acontecer. Harry havia lido que a palavra deadline tinha origem nos campos de batalha durante a Guerra Civil Americana, quando, por não haver onde manter os prisioneiros de guerra, reuniam-se todos e traçavam uma linha no chão ao redor do grupo. Essa linha ficou conhecida como deadline, e qualquer um que a ultrapassasse era imediatamente morto. E aqueles guerreiros da notícia lá embaixo no saguão eram exatamente isso. Prisioneiros de guerra restringidos por um deadline. Harry se juntava aos outros na sala de reunião quando seu celular tocou. Era Matias. Já ouviu a mensagem que deixei na sua caixa postal há pouco? Perguntou ele. Ainda não tive a chance. As coisas estão esquentando aqui, respondeu Harry. Podemos falar mais tarde. Claro, disse Matias. Mas é sobre Idar. Vi no noticiário que ele está sendo procurado. Harry trocou o aparelho de mão. Pode falar? Então, Idar me ligou hoje de manhã. Queria perguntar sobre canadióxido. Ele às vezes me liga para perguntar sobre medicamentos. Farmacologia não é o seu lado forte. Por isso, não reparei na hora. Estou ligando, porque o canadióxido é um remédio extremamente perigoso. Só achei que você ia gostar de saber. Claro, claro, disse Harry, remexendo nos bolsos até encontrar um toco de lápis e uma passagem de bonde. Canadióxido. Contém veneno da lesma conus e é usado como analgésico para pacientes com câncer e HIV. É 1000 vezes mais forte do que a morfina, e apenas uma leve overdose paralisa a musculatura com efeito imediato. O aparelho respiratório e o coração param e você morre na hora. Harry anotou. Ok. O que mais ele disse? Nada. Parecia estressado. Agradeceu e desligou. Alguma ideia de onde ele estava quando ligou? Não. Mas havia algo esquisito com a acústica. Com certeza não estava ligando do consultório. Era mais como se estivesse numa igreja ou numa caverna. Entende? Entendo. Obrigado, Matias. Ligaremos se precisarmos saber mais. Fico feliz em poder. Harry não pegou o resto, pois havia apertado o botão de encerrar a ligação, cortando a conexão. Na K1, todo o pequeno grupo de investigação estava em volta da mesa segurando xícaras de café. A cafeteira fervia com café feito há pouco, seus casacos pendurados nos encostos das cadeiras. Sky acabará de voltar de BYGY. Ele reportava a conversa que tivera com a mãe de Dar Vetlesen, e repetidamente dissera não saber de nada e que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Catherine havia ligado para a assistente de Vetlesen, Bodil Moen, que tinha expressado a mesma opinião. Vamos interrogá-las amanhã, se for preciso, disse Harry. Receio que, no momento, tenhamos um problema mais urgente. Os outros três fitaram Harry enquanto ele resumia a conversa que tivera com Matias, e leu o que estava escrito no verso da passagem do bonde. Canadióxido. Você acha que foi assim que ele as matou? Perguntou Wall. Com remédio paralisante? É isso aí? Interrompeu Sky. É por isso que ele tem que esconder os corpos, para que o remédio não seja descoberto na necropsia e nos leve até ele. A única coisa que sabemos é que Dar Vetlesen está fora de controle, disse Harry. E se ele for boneco de neve, está quebrando o padrão. A questão é quem ele está querendo pegar agora, declarou Catherine. Definitivamente alguém logo vai morrer desse remédio. Harry esfregou a nuca. Consegui uma transcrição das ligações de Vetlesen. Catherine. Consegui. Tenho nomes e números e dei uma olhada com Bodil. A maioria é paciente dele. E havia 2 telefonemas para Crow, o advogado dele, e aquele que você acabou de resumir para Lundelgesen. Havia também um número registrado em nome da editora Popper. Não temos muito material para trabalhar, disse Harry. Podemos ficar aqui tomando café e coçando nossas cabeças estúpidas. Ou ir para casa e voltar amanhã com as cabeças igualmente estúpidas, mas pelo menos descansadas. Os outros continuaram olhando para ele. Não estou brincando. Já para casa. Harry ofereceu carona para deixar Catherine em casa no Bruneca, antigo bairro operário. Seguindo as coordenadas dela, ele parou em frente a um prédio antigo de 4 andares, típico da Seio dos Gata. Que apartamento? Perguntou, inclinando-se para a frente. Terceiro andar, à esquerda. Ele olhou para cima. As janelas estavam todas escuras. Parece que seu marido não está. Ou talvez já tenha ido dormir. Talvez, disse ela, sem se mexer. Harry, ele a fitou, interrogativo. Quando eu disse que a questão é quem o boneco de neve quer pegar agora, você sabe de quem eu estava falando? Talvez, respondeu. O que encontramos em Finney não era um assassinato aleatório de uma pessoa que sabia demais. Foi planejado muito antes. O que você quer dizer? Quero dizer que, se Rafto de fato estava na cola dele, isso também foi planejado. Catherine, espera. Rafto era o melhor investigador de homicídios de Bergen. Você é o melhor de Oslo. Ele pode ter previsto que o investigador desses casos seria você, Harry. Foi por isso que você recebeu aquela carta. Só estou dizendo que deve tomar um pouco de cuidado. Está tentando me deixar com medo? Ela deu de ombros. Se você estiver com medo, sabe o que isso quer dizer? Não. Catherine abriu a porta do carro, que deve procurar outro emprego. Harry abriu a porta do seu apartamento, tirou as botas e parou na entrada da sala. Agora parecia totalmente desmontada, como um kit de construção ao contrário. O luar iluminou algo branco na parede vermelha e desnuda. Ele entrou. Era o número 8, desenhado com giz. Ele esticou a mão e tateou. Deve ter sido feito pelo homem do mofo, mas o que queria dizer? Talvez um código para informar o tipo de produto a ser aplicado exatamente naquele lugar. Durante o resto da noite, Harry se jogou para lá e para cá, atormentado por pesadelos terríveis. Ele sonhou que algo havia sido forçado dentro de sua boca e que tinha que respirar por uma espécie de abertura no objeto para não morrer sufocado. Tinha gostos de petróleo, metal e pólvora. E, no fim, não havia mais lá dentro, apenas vácuo. Ele então cuspiu a coisa para fora e descobriu que não havia respirado pelo cano de uma pistola, mas sim pela figura de um número 8. Um número 8 com um grande círculo embaixo, um menor em cima. Aos poucos, o número 8 ganhou um terceiro círculo, menor, no topo. Uma cabeça, a cabeça de Sylvia Ottesen. Ela tentou gritar, tentou lhe contar o que houve, mas não conseguiu. Sua boca estava costurada. Quando acordou, os olhos de Harry estavam colados. Ele estava com dor de cabeça e havia uma fina camada nos lábios com gosto de giz e bile.